Salve, salve, galera! Começando mais um KirillaCast de hoje. E sabe, Cleitinho, tem muita gente que às vezes querem fazer uma pergunta e fala: ah, o meu primo mandou perguntar sobre aquilo, se pode caneco naquilo. E aí, o que a gente tem que fazer? É mentira, Kirilla. Você acredita nisso aí? Isso é conversa fiada. É ele que quer saber. Ah, é sempre ele que quer saber. E quando a gente vê aquele monte de perguntas assim, e a gente tem que fazer o quê? Convidar alguém que entenda, né? Claro, a gente precisa convidar quem sabe, quem vai nos ensinar pra tirar dúvida de quem tá com dúvida, né, Kirilla? Ensinar? Você quer aprender? Claro, querido, eu tô aqui pra isso. E hoje nós vamos aprender bastante. E quem é a nossa convidada de hoje, Cleitinho? Ela é professora, enfermeira, palestrante e sexóloga. Tá bom pra você? Tá bom. Darla Miranda! Tudo bem? Tudo bem, prazer imenso estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao nosso podcast e vamos esclarecer muitas coisas por aí, né, Cleitinho? Seja bem-vinda, fique à vontade. Calma, relaxa que vai dar tudo certo, né? Obrigada. Tá calminha? Ah, eu tô. Estou calma e bem plena. E ela é linda, né? Que Lila, olha. Eu já sei que você tá de olho no rapaz de jaqueta aí também. Para que Lila não me comprometa, tá? Vou me controlar ao máximo. Então vamos se controlar, tá bom? Então, no podcast de hoje, vamos falar sobre sexualidade. Adoro. Quem que não gosta, né? Tem muita gente que não gosta. Só bobo. Eu sou o Roberto Kirilla. Eu sou o Cleitinho. E você? Darla Miranda. E esse é o KirillaCast de hoje. Bom, pessoal, falando do nosso patrocinador, que é a Fatal Model. A Fatal Model é a maior plataforma do que, Cleitinho, de acompanhantes do Brasil. E é líder no segmento. E não é por acaso, com recursos modernos de tecnologia, o site oferece segurança, tanto para quem anuncia, como para quem contrata, correto? Claro. E se você está em busca de alguém aí, uma acompanhante perto de você, já sabe, né, Cleitinho? Assine agora a Fatal Premium e tenha acesso a fotos e vídeos exclusivos, avaliações reais sobre o atendimento de profissionais. Não é verdade, meu amigo? Melhor do Brasil. E se você, Cleitinho, quer pagar só 50% de desconto, é claro, você tem que garantir o cupom KIRILLA50. O que tem que fazer, meu amigo? E garanta 50% de desconto na Fatal Model Premium. Fatal Model, respeito, segurança e dignidade. Somente para maiores de 18 aninhos. E agora tem que chamar a Nina, né? E a Nina tem um recado para vocês. Respeito, segurança, dignidade. Valores que nunca saem de moda. A profissão de acompanhante é digna e merece respeito como qualquer outra. Com tecnologia e inovação, a Fatal Model trabalha para que milhares de profissionais possam exercer seu trabalho com independência e autonomia, para dignificar o mercado e criar um ambiente mais seguro e respeitoso. Fatal. Pessoal, essa é a Fatal Model. E lembrando sempre, tá? Você vê aqui um QR Code do seu lado, você pode pegar o celular, né, Cleitinho? E apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela. E garanta 50% de desconto. Exatamente. Então vai estar sempre aparecendo esse QR Code. Então você vai ter sempre esse desconto aqui na plataforma da Fatal Model. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo tranquilo? Certo. Vai lá, Cleitinho, faça a sua pergunta, meu nobre. Eu vou, porque eu estou curiosa. Tá? Inclusive, só adiantando aqui, inclusive o que você falou no começo é pura verdade, tá? O que eu mais recebo é pergunta assim: meu primo quer saber, um amigo quer saber. Até hoje ainda essas perguntas usadas dessa forma. Não, sabe por quê? Eu lembrei, na convidada passada que a gente teve um cliente dela, assim, que pediu uma inversão, né, Kirilla? Uma inversão. E ele falou que, ainda perguntou pra ela: você acha que eu sou gay? Perguntou pra ela, porque ele tava, né, pediu uma inversão.
Aí ela me perguntou, eu falei, não, ele não é gay, ele é curioso, né? Né? Mas cada um entende como quer. Então, Darla, ai, que nome chique, querida, arrasou. Qual o tipo de dúvida que você mais recebe, assim, do público masculino? Do público masculino, em geral, a grande maioria é referente à dificuldade da parceira se liberar no ato X, né? Dificuldades com oral, dificuldade por gosto da sexualidade, né? Por aflorar coisas novas, descobrir, praticar coisas novas juntos. No contexto masculino é mais a dúvida referente à parceira, até porque o meu público masculino ele não é tão grande, né? Então, geralmente, quando se busca mais com dúvida referente à parceira. A mulher tem mais dúvidas? Oi? A mulher tem mais dúvidas? É porque quando a gente fala da sexualidade feminina é um pouquinho mais complexo. Então, a mulher vivencia isso de uma forma bem diferente. Então, por isso tem mais dúvidas e também um pouquinho mais de dificuldade, né, nessa área. Mas a mulher também tem dúvidas. Você fala muitas. Qual que é a maior dúvida dela? Nossa, mais frequente? Não dá nem pra colocar em ranking as mais, assim, porque são muitas, são muito divergentes as dúvidas das mulheres. A gente tem muitas dúvidas recorrentes a fases da vida, né? Porque a mulher é realmente de fases. Então, a fase da gestação, por exemplo, fase do pós-parto, a fase da menopausa. Então, cada fase da mulher é uma sexualidade diferente, é uma descoberta diferente da sexualidade. Então, cada mulher na sua devida fase tem suas dúvidas pertinentes àquele momento, né? Então, é um critério muito individual e são muitos os contextos relacionados à sexualidade feminina. Então, me surgiu uma dúvida que eu quero tirá-la. Certo. A gente já avançou um pouquinho, mas eu quero voltar. Certo. Assim, estamos iniciando, uma pessoa está iniciando a vida dela, está entrando na adolescência, qual a melhor idade para iniciar ou não tem uma idade ideal para iniciar a vida sexual? A maturação sexual, ela começa a partir da puberdade, que acontece de diferentes formas para cada indivíduo, né? A gente tem aí o contexto científico, que acontece a partir dos 12 anos, né? Mas a gente sabe que individualmente cada um acontece de uma forma. Então, a maturação sexual, ela é diferente. E a vida sexual, ela vai acontecer nessa fase da maturação sexual. Então, não tem uma idade que seja específica, né? Mas é importante ressaltar que desde o início dessa vida sexual, a pessoa que vai ser inserida, ela precisa ser inserida já com conhecimento de base. Até puxando o gancho das dúvidas, né? Eu já recebi muitas dúvidas de pai e mãe de como conversar com o adolescente sobre sexualidade, porque tem muitos pais que têm barreira em conversar com isso. E é algo que eu sempre falo, seu filho precisa ouvir de você, porque se ele não ouvir de você, ele vai descobrir de várias formas. Descobre em rede social, descobre com um amiguinho, mas ele vai descobrir de alguma forma. Então, ele precisa ouvir de forma clara, né? Eu falo sempre para os pais que os pais, eles não devem desejar se colocar no lugar de amiguinho, tentar falar com o filho adolescente como se fosse um amiguinho, porque não é, mas também não deve falar de sexo de uma forma punitiva. Falar de uma forma clara e falar de forma com que deixe o adolescente ou aquela pessoa que está entrando na fase de maturação sexual decidir, ter a escolha de qual é o tempo certo para ele, porque cada um tem seu tempo certo. Doutora, dá para ter prazer sem gozar? Sim, muito importante isso, porque prazer e orgasmo são coisas totalmente diferentes. E até puxar um gancho que esses dias me perguntaram qual que é a diferença de orgasmo pra gozar. Não tem diferença nenhuma, é só diferença de termos, tá? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Gozar, orgasmo, é a mesma coisa. Só que orgasmo é um termo mais técnico, científico, e gozar é um termo mais vulgar, mas é a mesma coisa. Mas prazer é algo mais sensorial, é algo mais contínuo, é algo mais permanente, né? Agora, o orgasmo em si, né, o ápice do prazer, ele é temporário. Ele é o ápice da excitação. E ele acontece conforme tem, né, os vários estímulos e precisa acontecer a contração muscular para que ele aconteça. Então, assim, uma das coisas que é muito importante quando a gente fala de relacionamento é que ter orgasmo sem ter prazer é possível. É possível, porque o prazer, eles são pequenas participações ali que vão gerar, né, ações no nosso corpo. E é muito triste também você ter relações que você só tem orgasmo e não tenha prazer. Porque o prazer, ele vai desenvolvendo ao decorrer de você conhecer o seu corpo e conhecer seu parceiro também.
Então, assim, o que é mais importante na hora da relação? Vamos supor que a pessoa não chega ali com facilidade. O que é mais importante é o gozar ou curtir o momento ali, o que está acontecendo? São dois públicos diferentes. Para o homem busca logo o ápice. Né? O homem não gosta muito de preliminares, vamos ser sinceros, né? O homem não gosta muito de preliminares, não. Não, o homem tem todo. Os cachorros que não gostam de preliminares. O homem, ele gosta do ápice, porque o homem, a testosterona faz o homem ir pro ápice já sexual. Já a mulher, não. Os hormônios femininos, eles trabalham lentamente. E olha que tem um contexto que eu trabalho muito com mulheres, que é o seguinte: o homem, ele tem cerca ali de até 4.000 terminações nervosas, né? No órgão genital masculino. A mulher tem muito mais, chega a 10.000. Então, a mulher, ela é muito mais propensa pro prazer. Só que a mulher é muito neurológica. O homem é local. Como atuação de enfermeira, por exemplo, eu posso alegar para vocês que dentro do hospital, a gente tem pacientes que estão ali em estados graves, mas quando a gente toca no pênis para passar uma sonda, por exemplo, tem ereção. Ele se arma já? Tem ereção, porque é sensorial. A mulher já não acontece assim. A mulher é um contexto todo neurológico que precisa acontecer aqui para poder desenvolver. Então acontece isso? Com muito. Encostou, arma. E tem muito paciente que fica constrangido até. Fica constrangido porque não é da vontade dele que aquilo aconteça, mas pelo fato de ter encostado acontece. Então é diferente essa questão da sensibilidade, do prazer, do que é, né, prazeroso para um ou para outro. Doutora, por que a mulher finge orgasmo? É verdade? Por que finge tanto? É um manual que vem com. Tem que ter uma Na verdade, como destravar essa fase? É porque assim, tem um mito muito grande sobre o tempo do ato em si. Que tem homem que acha que tem que fazer aquela hiper performance, né? Agora fica assim, agora fica assado, fica de pé. Eu falo até assim, gente, como que nós mulheres se submete também a cada vexame, né? Tá a gente acompanhando cada posição. Não precisa disso. A mulher, quando ela chega no ápice dela, né, sexual, ou quando ela tá ali no ápice do prazer dela, ela já quer mais que termina, tá? Essa que é bem a verdade. E tem muitas mulheres que mentem o processo até pra finalizar já o ato, porque pra ela já não tá prazeroso, pra se livrar logo, porque ela quer que acaba, tá? E tem outras que fingem porque talvez até nunca chegaram ao orgasmo, porque às vezes não conhece. A gente tem muito casos de mulheres, principalmente mais velhas, que nunca tiveram um orgasmo na vida, que não sabem o que é o orgasmo. Então, elas só acompanham ali o mito do prazer, né? Então, era isso que eu ia perguntar. Tem mulher que nunca... Tem muitas. Que nunca teve orgasmo na vida. Muitas. Principalmente as mais velhas, que tem muito tabu sobre isso. Sobre o autoconhecimento, sobre explorar áreas diferentes do corpo. Mas isso faz parte dela, quando fala explorar, ela tem que se tocar ou o parceiro tem que ajudar nesse ponto? Ponto muito importante, porque existe muito tabu quando a gente fala da masturbação, né? Principalmente feminino. Até essa semana mesmo eu estava em uma conversa, né, de consultoria, e teve uma pessoa que falou, mas a mulher, ela não assiste filmes adultos, né? Assiste e muito. Tem muita mulher que assiste. Tem muita mulher que tem o estímulo do prazer solitário, né? Que é através da masturbação. Então, assim, depende muito do que... tem um parceiro, tem uma parceira fixa, estimule com o parceiro, com a parceira, né? Coloca a pessoa ali para estimular. Isso é até mais prazeroso para que o casal se conheça. Conhecer pontos que vão gerar ali excitação e sensibilidade. Porque, como eu falei anteriormente, prazer e orgasmo são coisas que podem até caminhar junto, mas são coisas diferente no contexto. Então, conhecer áreas de prazer. O orgasmo em si, ele vai ser estimulado só por um único órgão, que é o clitóris feminino, né? Esse é o único ápice ali do orgasmo. Mas o prazer pode ser gerado de várias formas. Então, é importante conhecer, porque esse conhecimento de áreas de prazer é que leva ao orgasmo por si. Mas isso não vem um pouco assim, doutora, esse tabu, digamos assim, um pouco mais... de quem é mais antigo. Hoje em dia eu vejo que a coisa tá mais soltinha, né? O povo tá mais tranquilinho, assim, cabeça mais aberta. Será que isso daqui a um tempo não vai mudar? Então, hoje, assim, a gente ainda tem o foco de que o público maior com essa dificuldade, com essas barreiras, são os mais antigos, mas a gente tem muito público jovem também, tá? Eu sempre falo em sala de aula, né, que pros meus alunos, que aquilo que parece ser óbvio pra gente não é óbvio pra todo mundo.
Tem muita gente que não tem conhecimento do básico. Muita gente mesmo. Que vivencia rede social e que aprende de forma diferente, porque a gente tem muitos profissionais de rede social hoje em dia, né? Então, profissionais entre aspas. Então, assim, tem muito conceitos errados, sem princípios, porque sexualidade não é uma receita de bolo, não é algo padrão para todo mundo. Cada corpo é diferente, cada sensibilidade é diferente. Então, hoje a gente tem esse conceito ainda dos antigos terem um maior tabu, mas a gente também tem conceito religioso, a gente tem conceito da educação mais tradicional, então tem muitos critérios ainda que geram algumas barreiras, sim, para jovens, né? Então, dá pra ter orgasmo assim só no beijo? Depende do estímulo e depende muito da mulher, viu? É uma coisa um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer dependendo de qual é o nível da excitação ali da mulher. Aranha, sua pergunta, tá? A mulher também pode chegar ao orgasmo, assim, na hora que tá ali, o bicho tá pegando, tá todo mundo ali virando os olhinhos mais de uma vez. Pode acontecer. Pode acontecer. Leva um pouquinho mais de tempo. Não são todas as mulheres que conseguem também, tá? Não é uma coisa assim padrão para toda mulher. Mas é uma coisa que pode acontecer sim e leva um pouquinho mais de tempo, porque a mulher ela tem uma recomposição de sensibilidade no clitóris quando ele é estimulado, né? Então fica sensível, em algumas mulheres relata que fica até doloroso, e aí tem que esperar um tempinho e ter ali novamente um estímulo, pode acontecer sim. Inclusive é maravilhoso. Doutora, vamos agora falar sobre sexualidade na gestação. Ótimo. Certo? Sexo na gravidez pode afetar o bebê? Posso falar um termo que eu uso bem muito em sala de aula? Uhum. Eu falo para meus alunos assim: o útero ele é fechado. Existe uma região que fica ali, que finaliza o útero no canal vaginal, que a gente chama de colo do útero, e ele só tem um pontinho ali de abertura, ou seja, ele é fechado. Ele só vai abrir quando vai passar a cabeça do bebê, tá? Ele fica fechado o tempo todo. Então, não tem nenhum... Qual que é o termo que você falou para usar? Do homem? Não, do homem? A jeba. Não tem nenhuma jeba possível de entrar dentro de um útero feminino. Não tem possibilidade. Nem se o homem fosse um jumento, não entra dentro do útero. Então a jeba jamais vai fazer mal pro bebê. Não tem contato nenhum. O único critério que a gente tem é que se a gravidez for de alto risco, aí tem todo um critério, tem toda uma questão. A mulher, em geral, no primeiro trimestre de gestação, geralmente ela fica um pouco mais sensível, então ela não quer muito o ato sexual. Do segundo trimestre em diante, muitas mulheres relatam que a libido aumenta. E é bom porque ajuda no parto normal. A mulher que deseja o parto normal, o ato sexual ajuda muito pro parto normal. A senhora falou que a jeba, aquela coisa maravilhosa, não machuca, não vai. Não vai. Mas o bebê, ali, quando os pais estão na relação, de alguma forma ele sente que ali tá tendo uma festinha? Não, ele não sente o movimento erótico em si. Ele vai sentir a movimentação da mãe. O que é um critério que precisa ser muito conversado, inclusive, entre o casal. Porque a mulher, quando ela é engravida, ela praticamente sai do papel de mulher para passar pro papel de mãe. E aí, durante o ato, ela pode, por exemplo, sentir o bebê mexer. E aí a percepção de mulher dela passa para a percepção de mãe. Eu já tive relatos de casal que falam, e quando mexeu a gente parou tudo, a gente não quis mais, a gente quis colocar a mão na barriga para sentir ele mexer. Então é todo um contexto diferente, um momento diferente da prática. E tem alguma posição proibida? Não, desde que não faça maceração na barriga, não tem nenhuma. Pode ser usada várias, né? A posição de 4 apoios é uma das melhores. Quem esteve no nosso podcast disse que ficou louca com a gravidez foi a Leona. Ela disse que teve, nos últimos dias, ela estava subindo para as paredes, como não alcançava num lado, foi para o outro. Acontece muito, viu? Acontece muito. Acontece? Porque a mulher, nessas fases finais da gestação, do segundo ao terceiro trimestre, ela tá num ápice hormonal. Porque o corpo dela está trabalhando pro parto. Então, ela está num ápice hormonal. Então, acontece muitas mulheres de relatar que a libido realmente aumenta. E aí, às vezes, quem tem medo é o marido, né? O marido que às vezes foge da situação. Porque fica com medo de machucar, de ser desconfortável e tarará. Mas é saudável, é até indicado, ajuda no parto, ajuda na conexão do casal. É super indicado, super liberado. Desde que não haja risco na gestação. E até quanto tempo, assim, doutora, ou até os 9 meses podem fazer?
À vontade, o Inclusive, sexo. a gente orienta até quando a mulher ela tá querendo já evoluir pro trabalho de parto. A gente fala, vai pra casa, vai transar, ajuda bastante. Ela pode estar ali em 39 semanas, 40 semanas, vai transar, ajuda. Então não tem tempo. Não tem essa Faz esse bem. Faz bem. Ajuda a evoluir trabalho de parto. Por quê? É um hormônio que está associado ao prazer feminino e também está associado ao parto, que é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do prazer, que gera o orgasmo feminino, e é o mesmo hormônio que estimula o útero para a expulsão fetal. Então, quanto mais se estimula a ocitocina, mais melhora o parto, né? Melhora o processo do parto. Agora, assim, passando um pouco depois, né? O neném nasceu, a mamãe tá ali amamentando, tudo, tem aquele tempinho que alguns respeitam, né? Que é o resguardo, outro já manda pra dentro depois, não tem nada a ver. Então, assim, dizem, eu não sei se é verdade, porque eu não passei por isso ainda, né, Quilino? Mas o meu momento chegará. A mulher perde o interesse na relação depois que ela é mãe? Total. O puerpério é um divisor de águas na vida da mulher. O puerpério é uma das fases mais difíceis, né? Tem muita mulher que tem medo do parto, da dor do parto, mas quando chega no puerpério ela vê que na verdade a dor do parto não foi nada diante da fase puerperal. É uma fase de redescoberta da mulher. Inclusive da sexualidade, tá? Porque essa fase do resguardo, na verdade, ela não é um padrão. Não significa que a mulher tem que ficar 40 dias sem sexo e quando deu 41, pronto, já tá liberada. Não é assim. Essa fase, ela é um critério para que aconteça as cicatrizações das possíveis lesões que o útero sofreu, que às vezes o canal vaginal ali sofreu, né? Durante o trabalho de parto. Então, é um tempo para regenerar aquela região. Tem mulheres que começam a ter uma libido antes, acontece. Ali 38 dias, 30 dias já começa. O indicativo é que essa mulher procure um profissional médico para avaliar, para ver se tá tudo certinho ali dentro, se não tem nenhuma lesão, nenhum vasinho ainda extravasando sangue, né, para que não haja nenhuma complicação. Caso contrário, essa mulher ela precisa ser trabalhada todo no contexto emocional, porque agora ela é mãe. O corpo dela tá sendo trabalhado para isso, para o aleitamento. E um hormôniozinho que trabalha no aleitamento que chama prolactina. Quanto mais ele estiver alto, menos ela tem libido. Então é todo um contexto de dificuldade que precisa ser muito trabalhado nessa fase, porque o parceiro precisa entender que é uma fase diferente e a mulher precisa também se readequar a essa fase. É praticamente uma descoberta. E sem contar que tem um outro, o corpo feminino é hormônio 100%, né? E tem um outro hormônio que cai muito depois do parto, que é o estrógeno, né? O estrogênio, ele cai muito e com isso gera também a secura vaginal. E tem muita mulher que relata que depois do primeiro ato sexual parece que ela tá perdendo a virgindade de novo, que dói muito, porque a vagina ela tende a dar uma atrofiadinha e dar uma secura depois dessa fase do parto por conta da queda do estrogênio. Então é uma fase de descoberta, é uma fase que demanda um tempo para a mulher. O que o parceiro pode ajudar nesse caso? Mulher é neurológica nesse contexto, tá? O neurológico da mulher ela tem que estar 100% envolvido para que ela tenha uma libido e ela desenvolva uma sexualidade plena. Então, quanto mais presente for o parceiro, quanto mais acompanhamento ela tiver nessa fase puerperal, mais ela se desperta para a sexualidade. Se ela for sozinha assumir todas as responsabilidades, o cansaço mental, o cansaço físico, mais difícil vai ser dela ter libido. Aquele marido que chega em casa, quer jantar pronto, quer tudo arrumado, fala que o puerpério é época de férias, não tem como a mulher desenvolver uma libido rápido. E mesmo que ela ceda pro ato sexual, talvez ela tá cedendo só para satisfazer o parceiro e não para satisfazê-la. Então tem todo esse contexto. Quanto mais parceiro ele for, quanto mais ele ajudar nesse processo, quanto mais ele entender esse processo, melhor vai ser para ambos, né? Para esse desenvolvimento. Então, doutor, é o seguinte, quais os maiores mitos que existem no sexo depois do parto, por exemplo? Os maiores mitos, um dos principais, a vagina vai ficar frouxa. Não quero parir. Não. Parto normal, não. Tem muito esse mito e é um grande mito, porque a vagina ela é elástica. Então o canal vaginal ele é feito de preguiações, né, que dilatam ali no ato de excitação da mulher e também para passagem fetal. E na verdade ela é uma musculatura, então ela vai voltando para sua origem conforme a mulher vai descansando e dando ali o tempo de regressão das lesões, né? Antigamente até hoje ainda tem alguns profissionais mais antigos que realizam o ponto do marido.
Já ouviram falar? Que é quando a mulher tem o parto normal e ali o médico vem e dá uma suturazinha, um pontozinho na vagina para tentar fechar um pouquinho mais o canal. E isso hoje é considerado uma violência obstétrica, inclusive, porque gera muitos danos para a mulher depois, porque ela sente mais dor, fica mais sensível à região. A vagina volta ao tamanho normal. Tem muito homem que não quer que a mulher tenha parto normal. Fecha um pontinho assim, bem na parte de baixo da vagina para tentar minimizar Isso ali. era uma prática normal antigamente? Antigamente era muito normal essa prática. Inclusive fazia sem o consentimento da mulher. Sim. Tanto que falava que era ponto do marido, porque o marido pedia. Aí hoje é proibido, é considerado uma violência obstétrica. Então, doutora, agora assim, levando para um lado mais sapequinha da coisa, né? Porque tem umas meninas por aí, não tô aqui generalizando, não tô dizendo. Mas assim, pessoal, as rodadas que o pessoal fala. Fofocando. Se passa uma criança e a pepequinha depois volta, fica normal no tamanho que era, né? Digamos assim. Então aquela história que a menina que transa demais, dá um pra um. Então ela não tem nada a ver, dizer ela é larga, folgada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que acontece é que cada vagina tem uma anatomia diferente. Tem mulheres que têm uma anatomia de vagina que a gente fala mais profunda, outras mais rasas, né? Mas falar que vai abrindo e vai ficar imenso... Não, isso não é verdade. É músculo, ele vai contrair novamente, vai voltar ao tamanho normal e é isso. E mesmo que ela estimule muito, ela vai ganhando habilidade na prática sexual. E talvez a habilidade possa ser comparado aí, né, com a abertura excessiva, mas não acontece isso não. Porque isso é um dos comentários que tem bastante, Tem né? bastante. Que fala assim, já Vai não ficar larga. é só o pulso. Então, seus danadinhos, que vocês não sabem nada, ela volta pro Vocês não lugar. conhecem ainda. Ela vai rodar, Vai no final voltar. do dia ela volta pra casa, né? Exatamente. No final do Ela dia volta pra casa. Você não vai nem perceber. Não vai. Não é que ela É começa verdade. a gritar que tá doendo, tá doendo. Você não vai nem perceber se eu volto. Aproveitando rapidinho, Vai Camila, lá. aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code e garanta 50% de desconto na Fatal Model Premium. É isso aí, 50%. E tá onde? Do ladinho aqui, né? Em algum lugar. Aqui. Na sua tela. Que a Fatal Model é a maior plataforma de Acompanhantes do Brasil, do país, tá certo? Cleitinho, qual que é o próximo tema? Sexualidade na menopausa. Pode perguntar. Menopausa significa fim do sexo? Não significa nem fim do sexo, nem fim da vida, nem fim da feminilidade. Porque, olha, parece que assim, a mulher chegou na menopausa, acabou a vida dela, né? Tudo vai acontecer. E na verdade é só uma fase. A menopausa é só mais uma das fases que a mulher passa. A mulher pode ter vida sexual ativa, ela pode estimular sua sexualidade livremente, inclusive com detalhe ainda, um adendo melhor. Ela já não tem mais preocupação para engravidar. Tem idade para chegar à menopausa? Tem sim. Temos a menopausa que é considerada precoce, né? Que começa em torno dos 38 anos. E a menopausa ela é classificada por fases, que é o climatério, perimenopausa, menopausa, que começa em torno dos 42 anos, por aí em diante, né? Aí vai seguindo rumo. A menopausa em si, ela é a finalização total do ciclo menstrual, porque a mulher já não tá ovulando mais, então não é possível mais ela reproduzir, né? Então isso é a menopausa em si. E aí o que acontece que dificulta muito a sexualidade da mulher e diminui a libido? A queda dos hormônios. A mulher, a funcionalidade da mulher é hormonal. Se ela não tem a funcionalidade do estrogênio, ela perde a lubrificação vaginal, ela perde a libido, e vai muito além só da sexualidade, tá? Porque a mulher ela começa a ter desconfortos, o que a gente chama de prurido, que é a coceira vaginal, desconforto. Às vezes abre lesõezinhas ali na vagina, de tão desconfortável que é essa fase. Então a mulher, quando ela tá chegando na fase da menopausa, o ideal é que ela já vá fazendo um acompanhamento, né? Porque hoje a gente tem vários recursos, tem aí as pomadas que são o gel e pomadas hidratantes para a vagina, para poder hidratar, para que ela continue tendo uma vida sexual ativa, a reposição hormonal. Hoje tem o laser de CO2 que também ajuda a fazer a contração vaginal e manter a lubrificação. Então tem vários métodos para que a mulher continue sua vida sexual. E tem algum método, sei lá, a ciência tá evoluindo, assim, que
retarda a menopausa? Não tem possibilidade. Até um critério bem importante para falar, porque nós mulheres, nós já nascemos com nossos números de óvulos certinhos. Os óvulos da mulher, ele é formado desde a gestação, e conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo alguns ao decorrer dessa vida, até que ela chegue na fase da puberdade e comece a maturar esses óvulos. Então, cada ciclo menstrual significa que um óvulo ficou maduro, não foi fecundado, e aí teve a menstruação. Isso vai acontecendo ao decorrer de toda a vida dela. E quando chega o último óvulo, maturou, não fecundou, pronto, finalizou. Teve a última menstruação, finalizou. Depois disso, não tem mais como ela engravidar. Mas isso é um ciclo natural e fisiológico. Acontece diferente para cada mulher. Tem mulheres que vão ter esse processo mais curto e outras que vão ter mais longo, mas não tem como a gente gerar mais óvulos para serem... Tem como guardar, né? Mas não tem como gerar mais dentro do ovário. E assim, doutora, agora eu fiquei numa dúvida. Por que tem mulheres com a idade um pouquinho mais elevada ali que ainda conseguem engravidar? Porque elas ainda possuem óvulos. O ovário então dela ainda tem óvulos ali. Ou também acontece de mulheres, que hoje está muito normal também, de mulheres que fazem a retirada de alguns óvulos, guardam, para que quando elas tenham vontade de engravidar, elas fecundem aqueles óvulos e façam inseminação. Doutora, por que a mulher vira uma fera na menopausa? Por conta da queda hormonal. Os hormônios, o estrogênio, ele é a chave dessa virada. É o estrogênio que desregula o hipotálamo e faz a mulher sentir mais calor, porque o hipotálamo, que é o termorregulador do nosso corpo, é o estrogênio que faz a desregulação do humor da mulher. É ele também que faz aí a desregulação da estrutura óssea. Então, a mulher que entra na menopausa, se ela não tiver um cuidado extra com a alimentação, ela pode recorrer à osteoporose. Então, a questão da diminuição hormonal, que vai levar a mulher aí para várias recorrências de diferenciação do corpo. E agora o homem, nesse caso, a mulher entrou na menopausa, o danadinho quer mandar pra dentro. Como é que funciona? Como que fica ali o meio de campo? Como que é o jogo de cintura dos dois? A minha orientação sempre é a hidratação vaginal. Ela consegue ter prazer, ela consegue ter libido, sim. Ela precisa ter estímulo. E antigamente se orientava muito sobre os lubrificantes, né? Só que o lubrificante é só para aquela hora. Depois daquilo, ela vai ter as indisposições dela por conta da secura vaginal. Então, procurar um tratamento adequado. Hoje, um dos mais atuais que tem, né? É pouco até falado ainda, mas já tem muitos estudos que comprovam a eficácia, que é o uso do ácido hialurônico. Ele é ótimo para manter a hidratação vaginal e recompõe, na verdade, a região para que a mulher ela tenha uma qualidade de vida, não só do ato sexual, mas que tenha qualidade de vida. Muitas vezes, as meninas que vêm aqui, elas falam de fazer oral com muitos parceiros, isso sem ou com preservativo. Qual o mal que pode fazer no caso, doutora? Polêmico esse assunto. Depende muito, assim, se for parceiro fixo. Hoje em dia a gente tem um critério que é bem diferente de antigamente, né? Antigamente as pessoas, para se relacionar sexualmente, eles faziam o pré-nupcial, né? Que eram exames para fazer avaliação de sangue, tarará. Hoje em dia não. Hoje em dia, encontrando na baladinha, vai lá e tarará, é um oi só e já evolui, né? E aí, assim, o que difere? Se você tem um parceiro fixo, do qual você conhece, né, ali a questão de contaminações, de possíveis ISTs, até há possibilidade de se fazer sem o uso do preservativo. Porém, tem que ter muita cautela. A orientação do Ministério da Saúde é que se faça o uso do preservativo todas as vezes que for fazer o uso, né, for fazer a prática oral ali. E hoje existem preservativos também de todas as formas. Aqueles que são mais finos, que geram sensibilidade, né, que possibilitam, na verdade, a sensibilidade. Então, o ideal é que se for troca de parceiros, tem que fazer com o uso do preservativo. Porque você não conhece, doença não vem escrito na testa de ninguém. E principalmente hoje que a gente tem vários recursos, existem muitas ISTs que você não vai ter aparência nenhuma no físico. Nenhuma. Então pode passar muito batido. Se for troca de múltiplos parceiros, se houver aí uma abertura no relacionamento, o ideal é que se faça com o uso do preservativo, sim. Porque a secreção, tanto a secreção vaginal quanto a secreção peniana já podem carregar patógenos, que são bactérias, vírus, né? Pode carregar. E assim como também se tiver alguma lesão na boca ou lesão no órgão genital, também tem a transmissão. Ou seja, passa de um para o outro? Passa de um para o outro.
Passa de um pro outro, assim, e de forma muito rápida, tá? E até tem algumas ISTs que passam pela secreção de pegar em mucosas, tá? Então, assim, mucosa ocular, se ejaculou, caiu ali no olho, também pode haver transmissão. Nunca mais faz isso comigo. Nunca mais faz isso comigo. Vou usar óculos de proteção. Você usar o óculos, né? Você joga muito na minha cara. Fiquei preocupado. Doutora, uma coisinha assim que me despertou a curiosidade. As meninas também, assim, elas têm relação com mulheres também. E às vezes ali na hora de uma mamadinha ali, de fazer um oral na danada ali, geralmente sobe aquela catinguinha desagradável. O que faz para poder cuidar da parte ali do brinquedinho? Eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Porque tem muita essa questão colocada, esse estereótipo sobre o órgão feminino, né? E, gente, vagina tem cheiro de vagina. Vagina tem cheiro e tem cheiro de vagina. Pronto. É um cheiro mais metálico, um cheiro mais ácido, né? E só que assim, quando o odor ele é muito forte, aí é preocupante. O que é um odor forte? É o odor que infesta o ambiente. Sim. Sim, é aquele assim, que você entrou no ambiente, eu falo que assim, por eu trabalhar muitos anos na área da saúde da mulher, eu sinto odor de infecção até quando eu entro no banheiro feminino, tá? Eu sinto cheiro de infecção. Sério? Isso é infecção. Sério. Quando o cheiro tá aquela forte, infecção. Aquela infecção ou por bactéria, né? Infecções urinárias, que dá um cheiro mais característico mesmo, porque muda aquele cheiro natural da vagina. Só que tem um detalhe: não é só mulher, tá? Homem também. Não, é isso que eu ia perguntar. Aqui tá com cheiro, tá com esse cheirinho, doutora? Não, aqui no ambiente não está. Aqui não. Mas homem também. E até a gente puxa um gancho que às vezes os homens, quando me procuram pra perguntar, porque minha parceira, o que eu posso fazer pra minha parceira gostar mais do ato oral? Uma das primeiras coisas que eu falo, assim, a mulher, ela é um pouco mais travada nisso, tá? Pênis também tem cheiro ruim, gente. Se não for bem cuidado, se não for bem higienizado. E às vezes a mulher não quer colocar a boca ali porque tá com cheiro ruim, né? E isso tem que ser muito conversado entre os parceiros. E a mulher também, ela tem que conhecer o seu próprio cheiro. Eu falo para algumas pacientes o seguinte: cheira a sua calcinha. Cheira a sua calcinha. Identifica qual que é o seu cheiro. Parece uma coisa meio grotesca, né? Mas identifica qual que é o seu cheiro. Porque ele muda também de acordo com o tecido da peça íntima que a mulher usa. Tanto que a gente faz indicação para o uso da peça de algodão, para poder ventilar. A vagina tem que ventilar, tem que ter ali para a secreção natural da vagina não concentrar e o tecido cheirar um odor fétido, que às vezes a mulher ela nem tem ciclo infeccioso, nada, mas é o tecido da peça íntima que ela usa que gera um odor mais fétido. Então o tecido pode gerar um mau odor. Pode gerar um mau odor, pode. E também a concentração de pelagem, né? Mas assim, a pessoa em si que tá com odor, ela consegue perceber? Porque tem muitas das meninas que relatam isso que não conseguem. É. Tem mulher que não consegue sentir. Ou às vezes já se acostumou tanto que acha que é normal. O gambazinho tá lá. E tem cheiro que, olha, tanto que tem, por exemplo, esqueci o nome agora, mas tem ISTs que dão cheiro até que a gente classifica como cheiro de peixe podre. E tem mulher que não sente. Será que é por isso que fala que é bacalhau? É o termo bacalhau? É o termo. Mas sim, doutora, fede tudo, tá ali tudo tranquilo, faz parte do processo. E o que fazer? Higienização é o primeiro ponto, né? A pelagem na região ali da pubis é natural, toda mulher tem, todo homem tem. Mas secreção e pelo é uma coisa que gera odor. Secreção, pelo, lugar fechado, abafado, gera odor. Então, assim, manter a região sempre mais paradinha, os pelos ali, né? Não quer tirar tudo, ok. Não quer fazer um bigodinho de Hitler, ok. Mas deixa mais baixar, né? Para a grama, deixa a grama baixa. A higienização é muito importante. Não fazer uso de lenço umedecido. Tem muita mulher que fala, eu trabalho o dia inteiro, eu faço com lenço umedecido. Não, lenço umedecido tem aditivo químico. Aditivo químico pode gerar irritabilidade e aí, consequentemente, gerar ainda odores piores, dependendo do ciclo, né, da irritabilidade. Então, é lavar mesmo a região, usar calcinha de algodão. Trabalha o dia inteiro com roupa fechada, com calça jeans, chega em casa, toma banho, abre as perninhas ali, né? Eu acho que a maioria das mulheres já conhece isso, deixa ventilar, deixa entrar um arzinho ali, né? Conheça o seu cheiro, cheira a sua calcinha, passa a mãozinha às vezes ali, sente o cheiro, vê se o cheiro tá muito forte,
tá incomodando, né? Porque se tiver um cheiro muito fétido, né, muito forte, procura um especialista. Não é normal. Vagina tem um cheiro um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais, um cheiro meio de metal, é o natural da vagina. Mas um cheiro já puxado pro podre não é natural. Secreção em excesso não é natural. Então procura um especialista. Então, assim, eu conheço várias danadinhas que dormem sem calcinha. Ótimo. É bom isso? Ótimo, perfeito. É ótimo. Porque ventila, né? A mulher tem que deixar ventilar. Ela tem que passar um tempo ali ventilando a mucosa. Não queria você falar tanto. Pepeca. Eu tenho que me proteger dela. Só tô tentando me manter distante. Doutora, tem muitas meninas que vêm aqui que elas falam que elas trabalham no período menstrual, certo? E elas acabam usando algodão e lenço umedecido lá dentro para não vazar. Qual o risco que pode correr essas meninas? Nossa, mas elas usam pra não vazar, depois do ato tira. Não, elas colocam tem um coletor Tem um também. coletor. Ah, o coletor. Pra não parar Sim. de trabalhar os 30 dias no mês, pra mandar pra dentro. É guerreiras, né? É. Guerreiras. O risco é, assim, inclusive eu já até presenciei alguns casos, tá? De via hospitalar, de mulheres que chegam com o preso lá dentro, né? Não consegue fazer a retirada. E aí, se fica muito tempo, ele vai ser um campo para micro-organismo, né? Para ciclo infeccioso. O risco em si do ato sexual durante o ciclo menstrual não existe. Não tem risco nenhum, né? Isso vai depender muito do parceiro e da parceira. Se gosta, se quer fazer durante o ciclo menstrual, não tem problema nenhum. Mas colocar lá dentro durante a penetração pode até subir e ter dificuldade depois para tirar. Mas Esses são os riscos, até para contaminação. Mas isso em si, pra saúde da mulher, tem algum dano ou não? A saúde mesmo. Dela manter ali. Se ela conseguir tirar e conseguir fazer uma higienização adequada, dano não tem, né? Se ela fizer uma higienização adequada, dano não tem. Só dano. Só dano. Só dano, literalmente. Seguinte, é verdade que o homem sempre mediu a jeba errado, doutora? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Quem faz mensuração geralmente faz da parte de cima, né? E totalmente não é? errado. Totalmente errado. A mensuração, ela acontece ali da que a gente fala da raiz das bolinhas, né? Ali da parte de cima, tá? A jebinha aqui, né? As bolinhas aqui. Então, é dessa raiz aqui. Tá? As bolinhas estão aqui embaixo. Então, é dessa raiz até aqui a base. Não é da parte de cima. Então Da parte de cima, você pega ali uma região que não é o campo cavernoso da jebinha, não. É aqui de baixo. Então tem que pegar a Aqui régua por embaixo. baixo da jeba. Exatamente, debaixo perto da jeba até a glândezinha da costura aqui. perto do caneco. Isso, e medir. É isso daí. Resumindo, é da raiz. É da raiz até a ponta. A ponta. O caule inteiro até a ponta. Tá vendo? Você que não sabe medir sua jeba, vamos lá. Acabamos de ficar sabendo que você mede da raiz até a ponta. Você sempre mediu a jeba errado. Então vamos contextualizar melhor? É da parte inferior, não do superior, exatamente. seu danado. Então, se o cidadão tá com a jeba armada de frente, ele não vai pôr a régua Aqui cima, no começo em não, cima. é na parte de baixo. lá encostando no caneco da costura. Isso, e pega tudo. Pega. Até porque ele vai pegar desde a raiz ali dos ovinhos, né? Porque a gente chama de campo cavernoso, o interno, ele não é só aquela parte de fora, ele tem a parte que segue até ali, nos ovinhos, internamente. Entendeu? Então a parte de cima, ela sempre vai ser só inferior, a parte de baixo é que pega maior. Então Agora você ganhou. tá feliz. Você é bom de ganhar 5 centímetros a mais aí. Ganho aí, né? Teve. Quem já tinha uma jeba grande, aumentou mais 5. Né? Quem tava com saldo negativo, vai ficar positivo. Ficou positivo. Dá mais, dá uns 5, né? Dá cerca de 3 a 5 de diferença. Certo, assim. E, doutora, por falar nisso, a maioria das meninas que vem aqui diz que encontra umas coisinhas pequenas assim. Ah, tem. Tem. Anatomicamente tem. Isso é uma doença? O que é? Pode ser uma alteração, né? Tem algumas doenças genéticas que podem causar, né? Mas tem algumas que é só anatomia mesmo do homem, porque até o tamanho da jeba também é herança hereditária, tá? Isso que é hereditário. É hereditário. Ah. Também é herança hereditária. Igual tamanho de nariz, tamanho de pé, tamanho de orelha, herança hereditária. Então quer dizer, se o cidadão tem a jeba pequena, a jebinha,
Aham. É porque o pai... Do pai e da mãe, né? Porque ele traz 50% do pai e 50% da mãe. Então, se a mãe tem histórico ali na família também do pai dela, a avó tem uma jebinha, ela tem característica desse gene que vem com ela também, né? Já imaginou se a Mari Ferrari tem um filho com Kid Bengala? Meu É bastante Deus! coisa, hein? Ia ser um fenômeno. Ia ser... Vai lá, Cleitinho. Não, agora Cleitinho até salivou. Não, que é isso, doutora. Não. Você tá imaginando, né? Não, porque agora eu fiquei pensando. Fala pro Renan. Não, deixa o Renan quieto. O Renan tá tendo muita dor de cabeça por causa daquilo. Aranha, tá vendo? Você que queria tirar uma dúvida dessa? Agora, assim, a jeba é hereditário. A pepeca também, porque assim, o clitóris da mulher, tem umas mulheres que tem uns clitóris, ele falou da Mari, né? Tem umas que é bem avantajado. Sim. A Mari é isso, ela fala. E a menina que veio aqui no podcast disse que foi no camarim pra conferir, a Dani Miranda. Que é grande. Ah, tá, não foi você que viu. Não, a Dani Miranda disse que chegou lá perguntando pra ela tava com um vibrador assim, desse tamanho, e ela falou, nossa, que coisa grande. Ela falou, já tá. Olhou. Nessa questão, no caso da mulher, que tem um clitóris mais avantajado, a sensibilidade dela é maior ou não tem nada a ver? Não muda. Na verdade, da mulher pode ser por fatores tanto genético, como também pode ser fatores hormonais. A mulher que ela tende a produzir mais testosterona, né? Ou até que ela insere testosterona sintética no corpo, ela tende a aumentar um pouquinho mais o clitóris também. Não é, tô falando que é o caso dela, mas existem casos, né, de mulheres que fazem inserção de testosterona no corpo e que pode estimular o crescimento. Mas não difere na sensibilidade, não. Terminação nervosa nada. É a mesma coisa. Então. É mais visual, né? Mas não muda, não. Esteticamente, doutora? Pra mulher, só se ela... Assim, ela tem que se preocupar muito com isso, viu? Eu tento muito trabalhar na cabeça das mulheres que a sua pepequinha, ela é bonitinha daquele jeito. Foi daquele jeito que ela foi criada, que é pra ser assim, né? Mas tem muitas mulheres que se incomodam com o beicinho que é maior, né? A cor, hoje tem até a questão da cor, né? O rosinha, o escuro. A gente fala, a cor labial, geralmente é a cor que você identifica lá, tá? É? Tanto do homem quanto da mulher. Como é que é? A cor labial. Sério? Sim, a mucosa oral é o mesmo tecido estrutural celular que se encontra na mucosa, né? É lá de baixo. Então, geralmente, a cor é parecida. Doutora, é mesmo tom. Eu vou começar a ficar olhando pra pessoa, já imaginando. Eu já sei a cor da danada. Não muda muito, os nuances vão ser muito próximos da cor dos lábios com a cor da região genital, tanto do homem quanto da mulher. E tem mulher que se preocupa com isso, né? Isso que eu ia falar, porque a estética pra mulher, tem mulher que se apega muito com a questão, principalmente facial, tudo. Lá também é muito importante. Tanto que hoje a gente tem especialista de estética íntima. Que corrigem, que clareiam, que modulam, né? Tanto do homem quanto da mulher. Deixa mais grosso do homem, deixa da mulher com os lábios menores. Então, tem hoje estética que é específica para essa região. Sabe por que eu tô perguntando isso, doutora? É porque hoje a mulherada faz tanto procedimento estético no rosto, que algumas têm até problema quando vão para fora do Brasil, né? Que a foto do passaporte não é mais o que tá ali, né? Eu fico, será que lá embaixo o cara que foi lá do passado, na hora que ele olhar de novo, ele fala, não era assim, não. Será que muda também tanto, né? Muda, dependendo do procedimento estético. Muda lá embaixo também. Procedimento estético, hoje em dia, lá embaixo dá pra fazer muita coisa também. Fechar um pouquinho, abrir um pouquinho, colocar mais lábio, tirar mais lábio, dá pra mudar toda a estrutura. Inclusive, vamos receber aqui no dia 31 o doutor, que ele é conhecido como o Rei do Bilal. Rei do Bilal. Rei do Bilal, que ele faz aumento, ele vai estar aqui explicando como que vai aumentar, certo? E aí eu pergunto, tamanho é documento? Nem um pouco. Até porque hoje, assim, tem muitas mulheres que falam, eu não sinto prazer na penetração. Bem-vinda ao clube. Porque penetração para mulher é uma coisa que não gera o ápice do prazer mesmo. Então, tamanho não faz diferença. Na verdade, o que faz diferença é se é fino ou grosso. Isso faz diferença. Porque o atrito vaginal, ele vai depender da espessura e não do tamanho. Então, se é grande e fino, interfere. Agora, às vezes, é um palhacinho pequenininho, mas é troncudinho, faz a diferença.
O importante é ser gordinho. O orgasmo feminino, ele está relacionado com o clitóris, né? As vibrações uterinas que descem em toda a ramificação, isso acontece ali no clitóris. Isso é o orgasmo. Mas o prazer feminino acontece em várias terminações ali da vulva. Então, no começo ali do canal vaginal, existem muitas terminações nervosas. Então, o pênis, quando ele fica ali naquelas roçadinhas de entrada, né? Faz aquele estímulo no começo, é muito mais prazeroso do que a penetração completa. Aquela preliminar ali, isso é um dos pontos que torna a penetração mais prazerosa. É o estímulo ali da portinha, do comecinho. Ainda tem um adendo de que poucas pessoas conhecem. Perto da uretra feminina, tem 2 glândulazinhas que se chamam skin, que também são super sensíveis e geram prazer imenso pra mulher. Chama como? Skin. Comi muito já. Uai, você comeu muito? Não, de pacote, doutor. Eu já pensei, será? Será? Não vou cair nessa armadilha. Então, para todos os homens, tamanho não é documento. Não é documento. Apesar que tem mulheres que gostam de ver, tem mulher que sente prazer em ver, né? Tem mulher que sente prazer quando tem a penetração e chega até lá no colo do útero, encosta ali, né? Sensível para algumas mulheres, né? Mas, no geral, o prazer tá mais ali com a entrada do canal vaginal. Então, a espessura, ela conta muito ali naquele comecinho. Mais do que a profunda mesmo. Então, aproveitando isso aí, assim, aí tem mulher que, como já falou, gosta de sentir ali, às vezes bater no útero, né? Digamos assim. Aí me veio uma dúvida, porque tamanho não é documento e tal, tá. Mas assim, eu fico pensando que tem mulheres que são tipo uma ambulância escandalosa. Ai, vai me matar. Mas isso tá mais de cada um. Eu entendo nesse caso, né? Não é porque... Escandalosa. É porque ela quer dar o show, né? Você também. Eu sou assim. Eu sou... Ai, me mata. Você sabe como é que é. Mas doutora, porque assim, tem umas que é mais mortinha, outras já é mais... apática, né? Que até desanima. E esse escândalo, assim, excessivo, é de cada um ou é? É de cada um. Tem algumas mulheres que sentem dor durante o ato, né? E aí já é um contexto totalmente diferente, precisa ser tratado, estudado, ver qual que é a causa. Mas na verbalização é muito independente, vai de cada um, né? Tem mulher que realmente gosta de verbalizar bem mais o prazer, enquanto outras são mais quietas. E assim, na verdade, né? Acho que até vocês podem confirmar que quanto mais se verbaliza o prazer, mais gera prazer no parceiro. Sim, conversa. Isso tanto da mulher quanto do homem, porque homem é pior do que mulher, homem é calado, homem não geme, homem não expõe que tá sentindo prazer, e a mulher gosta de ouvir isso, a mulher gosta de ouvir que o homem tá sentindo prazer. Doutor, eu conheço um que geme tanto. O Almir, ele coloca até plug. Não, mas é brincadeira. Mas assim, Rosna, né? Mas você tocou num ponto assim interessante. O homem não geme. É por medo, sei lá, ou é coisa mesmo do homem ali? Tem uns estudiosos que falam que o homem ele transa por ele mesmo, né? Que o homem ele gosta de se autoavaliar durante o ato sexual. Se o homem ele vai num motel com espelho no teto, ele fica se olhando no espelho, porque ele gosta de se autoavaliar, de ver a performance dele. Ele gosta de ver a sua própria... E assim, tem alguns que sentem prazer de ver a mulher ali sentindo prazer, mas muitos têm prazer em sua própria composição, seu próprio desempenho ali, né? E às vezes o homem, se ele não tiver tão voltado ali pro ato em si, tiver mais preocupado consigo mesmo, ele esquece que tem toda uma ambientação, né? E se entregar também. O gemido não é, em nenhum momento vai deixar de ser masculino, né? Porque tem homem que tem preconceito com isso. Não, a mulher geme, homem não. Claro que geme, homem tem que gemer. E a mulher gosta de ouvir. A mulher gosta de saber que ela tá fazendo o homem sentir prazer também. Então, não vai deixar de ser mais masculino por conta disso e ele participar mais ativamente sabendo que é um conjunto ali, né? Não independente. Então, o homem gemendo, ele vai até ajudar a mulher, ajuda a mulher. A mulher sente mais prazer, inclusive. A mulher se dedica mais, dá um desempenho assim que, ó, sensacional. Ela vai se entregar. Vai se entregar, porque ela vai ver que tá funcionando. E hoje em dia nós estamos assim, a rapaziada tá usando muito aquele... Tadala? Tadala. Então...
O que esse bendito veio para ajudar e atrapalhar? Você sabia que o Tadala ele não foi feito para esse desempenho, esse fim, né? né? Ele não foi feito para isso. Tanto que hoje em dia nas academias estão usando muito, né? Na academia? Na academia, as pessoas usam para treinar, porque o fim dele é para vasodilatação. Então, como ele faz vasodilatação, quem treina tem um desempenho maior treinando, né? E hoje o Tadala... Você vai treinar. O Tadala, ele tá sendo usado de uma forma muito desordenada, inclusive, né? Até chamado da medicação do final de semana, né? Porque o Tadala, ele tem a duração aí de 36 horas, né, no organismo. E ele não é errado usar. 36 horas? 36 horas ele permanece em circulação. É diferente do Viagra. O Viagra vai de 4 a 6 horas. Dá um ápice mais forte. E o Tadala, ele permanece até 36 horas. Tanto que dá pra pessoa tomar e ficar o final de semana inteira com o efeito dele, né, assim, segue, por isso que é chamado de medicação do final de semana. E o que tá acontecendo, assim, de maior erro é os jovens, né, que estão tomando, pessoas que, na verdade, têm todo um desempenho, não precisam, mas existe também uma disfunção que é chamada de disfunção erétil por ansiedade, que é uma das principais causas hoje dos jovens. O jovem tá aí num pico muito ansioso, vida agitada, né, ansiedade de ir pro ato sexual e falhar, ou de, sei lá, idealizar o parceiro ou a parceira perfeita, chegar na hora não dá conta, e tá fazendo essa inserção muito cedo. E como ele é um vasodilatador, ele pode ter consequências sim, principalmente consequências cardíacas. E um dos maiores erros é a associação com bebida alcoólica. Aí triplica os riscos que ele pode gerar. Cleitinho, esse QR Code aqui, o que faz? Seu danadinho, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e garanta 50% de desconto no Fatal Model Premium. É isso daí. E tem tudo liberado lá, viu? Você vai ver coisas. Doutora, é o seguinte. Não pode? Por falar em Tadala, é o seguinte. Muitas meninas vêm aqui e reclamam que os homens usam Tadala, entendeu? E aí diz que eles não sentem nada. O homem não sente prazer quando usa o Tadala? Sente, sim. Não bloqueia prazer. Inclusive, tem até um mito sobre isso que faz o bloqueio da ejaculação. Isso é mito. O homem, ele ejacula sim, mas demora um pouco mais. Essa que é a diferença. Ele mantém uma ereção por maior tempo e aí a ejaculação, ela demora um pouquinho mais para vir, mas ele ejacula. Então, pode ter sim essa alteração na ejaculação, mas no tempo. O problema é que o estímulo sexual, ele não vai acontecer só pela demanda de sangue ali na região peniana. Precisa ter o estímulo físico, o estímulo psicológico. Isso é muito forte na mulher, mas no homem também acontece. O homem precisa, ele tá participativo dali. Se ele toma medicação só para poder fazer o ato e não tem um envolvimento psicológico ali na questão, ele não vai sentir prazer mesmo, ele só vai estar com uma ereção. Só com uma ereção. É porque eu acho que ele tá mais preocupado no tempo. Exatamente. Do que ele vai fazer de fato, né, doutora? Porque ali dá pra rolar uma preliminar, um negocinho mais tranquilo, suave. Essa coisa de tempo é um mito tão grande, gente. Sério? A mulher não gosta de fricção muito tempo, não, de atrito. Quando a mulher fala do tempo, reclama do tempo que é muito rápido, ela não tá falando que a penetração é muito rápida, ela tá falando de todo o contexto sexual. Geral. Geral, a mulher quer ter orgasmo. Então você pode estimular o orgasmo dela de várias formas. Ela quer ter prazer. Agora, a questão do tempo, o homem acha que o tempo sexual é só a penetração. Então ele tem que manter muito tempo aquela penetração. Isso não é verdade. A mulher cansa, quer que sai logo de cima, quer que acaba, porque a fricção constante é cansativa, resseca, é doloroso pra mulher. Então não é prazeroso aquele tempo de penetração excessiva, não. A sexualidade não é só a penetração. Existem várias outras formas de estimular a mulher, fazer a mulher chegar no prazer dela, e não é o contexto, esse negócio de tempo, porque dura 5 minutos, porque dura 10. Isso é um mito muito grande, porque o foco principal não é só a penetração, não deve ser. Mas isso tá mais na cabeça do homem. Muito na cabeça do homem, mas tem algumas mulheres que estimulam também de forma piadista, né? Com isso. Inclusive, não pode ser muito rapidinho também, né? Exatamente. Não pode ser igual um touro, durar de touro, né? 7 segundos. Doutora, ela disse que 15 minutos o cara já é um herói, é isso? Sim. Porque o ato em si, ele a 15 minutos já é muito mesmo, porque ele vai geralmente de 15 a 8, assim, no máximo, né? Tem uns que ainda conseguem segurar até uns 10, mas o ato da penetração em si, a fricção na peniana, ela gera uma ejaculação mais rápida pro homem. Então, a sexualidade, ela tem que começar de várias formas, com vários estímulos. A penetração tem que ser o último ato em si, tem que ser o fechamento do espetáculo. Até porque a mulher, ela pode chegar ao prazer no oral também. É muito, né? Tem muitas
esse contexto. Uma da mulher linguada chegar. bem dada, né, doutora? Exatamente. Com todo respeito, claro. E pros danadinhos que é mais ligeirinho, os precoces, o que fazer? Ejaculação precoce, você fala. Esse também é um problema que, na verdade, tem que ser acompanhado de uma forma mais pessoal. Porque, primeiro, tem que se identificar qual que é a origem, né, dessa ejaculação, que pode ser um contexto... Alguns homens possuem ejaculação precoce por conta de algum trauma que viveu, por conta de alguma disfunção hormonal. Então, são vários contextos que podem acontecer. O ideal é que o homem ele faça um acompanhamento profissional para tentar identificar isso, um controle psicológico, né? Não existe uma receita de bolo para isso. Às vezes a gente vê no site aí, faz isso para você controlar. Isso é mito. O ideal é que você descubra a chave, o ponto que está causando realmente essa ejaculação precoce no homem, né? E que acaba gerando aí às vezes transtorno no relacionamento, porque é ruim pro homem, mas é ruim pra mulher também, né? Pra parceira. Eu acredito que uma pessoa que tem ejaculação precoce, ela até evita ter relação sexual. Porque ela já sabe que ela já vai na aproximação ali, já, né? Começou a massagem, Já. como diz ele? Eu já tive relato de paciente que a mulher foi colocar a camisinha com a boca e ele já ejaculou. Só dela colocar a camisinha. Foi muito rápido. Então, e hoje em dia virou uma febre vender conteúdo, as meninas vendem conteúdo. E o que está acontecendo? A molecada está comprando muito conteúdo e está consumindo muita pornografia. O que pode afetar nesse pessoal? Só no que, Cleitinho? O quê? Na mão. É o excesso do... Então, deixando de ter relação sexual, digamos assim, procurar uma parceira de fato, física, e estão mais ali na tela do celular, no banheiro, pá. Os filmes adultos, de certa forma, eles ajudam, vamos dizer assim, a pessoa a ir descobrindo alguns pontos, né, ali do corpo, explorando algumas coisas, mas elas trazem muito mais agravos do que auxílio, né? Porque o filme adulto, eles mostram contextos irreais e que muitas pessoas podem confundir isso. Tanto que muito do contexto de estética, de tamanho, de cor, de lábios pequenos, lábios grandes, de grosso, de fino, vem muito dos filmes adultos. Porque viu ali naquela cena, não é aquilo que é o máximo, se não for aquilo, não vai dar prazer. Hoje a gente não usa mais o termo de vício, né, no filme adulto, e sim a compulsão. Porque a gente não tem um limiar do que é vício. Assistir uma vez por dia, assistir 3 vezes por dia, não tem um limiar do que é um vício relacionado a isso, mas sim uma compulsão. A pessoa que ela só consegue sentir prazer se ela assistir, e ela começa a não ter a vida social, que é o que você acabou de relatar. Não consegue ter prazer e não busca um parceiro porque ela consegue se manter sozinha e ela se agrada somente com esse prazer solitário, né? Que é o ato sozinho. Então, isso já é um dano, porque pode trazer complicações emocionais, psicológicas, inclusive as disfunções sexuais, ejaculação precoce, porque ele está acostumado somente com a prática sozinho, com o voo sozinho, né? Voo solo, e não em ter uma parceira. Então, começa a se tornar grave quando começa a atingir a vida social e a vida do relacionamento. Aí começa a ter um limiar de gravidade. É normal a pessoa acordar armada assim? Tipo, o homem em si? Olha, é normal sim. É normal porque questão hormonal do homem. O homem, quando ele demora muito tempo para ter ejaculação, para ter ato sexual, ele pode acontecer várias vezes de ter esse procedimento de acordar com ereção, de ter ejaculação durante o procedimento do sono, né? Inclusive é um tabu muito grande, porque tem gente que tem isso como, tá com a vida em pecado, por isso que tá acontecendo isso. Já ouvi muito isso. E na verdade é algo fisiológico do homem. Se o homem, ele tá com concentrações hormonais, ele tá tendo estímulo hormonal e ele não tá tendo vida sexual ativa, é muito normal. Tanto que é muito comum na fase da puberdade, adolescente, jovem acordar dessa forma, porque tá naquele ápice hormonal, aquela ebulição, né, hormonal. Então é muito comum. Na vida do homem isso é muito comum. Até que idade é normal? O homem, ele pode ser ativo sexualmente por muitos anos. Muitos anos. Agora, eu fiquei assim pensando. A doutora falou do jovem, já tá ali na pegada, tá no começo. Muitos falam assim, principalmente jovem, eu quero casar porque no pensamento dos danados vai todo dia, né? E a gente sabe que não é assim. Assim, doutora, num caso de um casal que tá ali,
geralmente leva um tempo de um intervalo de um para outro numa relação. O casal, para a saúde ser mais tranquila do casal ali, qual o tempo médio ali de uma frequência de sexo? A gente não tem um tempo estimado, depende muito de cada organismo. O único conceito científico que a gente tem é que o sexo ele faz parte da natureza humana e, portanto, ele faz parte da saúde, tanto mental quanto física. Nós temos na área da saúde uma pirâmide que a gente chama ali a pirâmide de Maslow, né, que dentro da enfermagem foi adaptada também por Wanda Horta, e dentro dessa pirâmide existem as necessidades básicas essenciais, e dentro dela tem a sexualidade. E a sexualidade para o homem e para a mulher é extremamente importante. Garante saúde hormonal, mental, física, fisiológica. Então, o tempo em si nós não temos essa margem, mas o importante é que a pessoa ela tenha, sim, uma vida sexual até para manter essa saúde, né? Então, o que o Cleitinho quis dizer, porque tem muitos que casam e é uma vez por semana. É quando tem, né? Quando tem. Essa questão do casamento é uma doce ilusão, né? Porque a rotina, ela acaba matando um pouco, né? Essa libido, né? E sem contar também que uma das principais falhas do casamento é a liberdade demais que se gera e se perde um pouquinho do mistério. Porque a mulher tá tomando banho, o homem tá ali usando o vaso ao mesmo tempo. Não é verdade? Então aquela coisinha do mistério, aquela coisinha assim de ficar aquele pudorzinho, ele é perdido. No casamento tudo é liberado, é os pum que soltam na frente do outro, é o chulé. Então essa coisa vai se tornando uma rotina e, querendo ou não, isso vai minimizando um pouquinho a libido e o desejo. E até a questão assim digamos, a mulher também, depois de um certo tempo, ela relaxa um pouco mais com a aparência dela, né? Já casei, não preciso mais agradar, né? O homem também, né? O homem também. Acontece. E aí, quando o casal ele vai se perdendo, porque assim, gente, é importante a gente falar que o sexo ele não é 100% do casamento, mas ele é uma parte muito importante. Relacionamento, ele não sobrevive muito tempo sem sexo. Não sobrevive. E vai dar margem para N fatores. É claro, eu não sou do contexto, né, de liberação e tarará, no contexto pessoal, né, de relacionamento. Mas assim, tem muitas pessoas que acabam abrindo a margem do relacionamento não monogâmico por conta da carência da sexualidade no próprio relacionamento. Não que justifique, mas existem vários critérios que o casal vai se perdendo dentro da própria sua intimidade. A intimidade fica tão profunda no contexto de convívio social que a intimidade sexual vai se perdendo. Então, o sexo ele não é tudo num relacionamento, no casamento, mas ele é uma parte extremamente importante, tanto para o homem quanto para a mulher. E sem contar também que isso gera para a mulher até autoestima. Quanto mais desejada ela é pelo seu parceiro, mais autoestima ela tem. Então, são N contextos que entram nesse critério da sexualidade. O quão importante isso é na nossa cabeça e no nosso dia a dia. É interessantíssimo. Porque eu conheço alguns, né? A gente conhece muitos casais por aí. Todo mundo tem um casal de amigo. Que acontece muito isso, cai na rotina. Dizem, rotina. O nome mais usado. Mas a gente sabe, com o tempo vai perdendo interesse, aquela coisa. Sim. Não é mais. Mas é diferente. E o homem é muito visual. Sim. Dizem, né? Eu não sei. Tanto é que quando parece uma menina mais, né? Já, opa... Então o cara tá ali vivo, ele quer. Sim. Então a mulher também. Às vezes não tem aquele estímulo só no e a mulher parceiro. Também, né? Sim, a mulher também. A mulher também é visual, viu? A mulher, ela não tem o estímulo pelo visual, mas ela se atrai, se nós somos, né? A gente atrai por aquilo que a gente acha belo. Posso dar uma dica que eu dou para os clientes que me procuram sobre relacionamento? Sim. Uma coisa que eu falo que é uma coisa basiquinha. É claro que todo casal a gente vai trabalhar dentro das suas intimidades, né? Então, esse contexto é imutável. Porém, tem uma dica que é padrão. Quando o relacionamento ele cai na rotina, fazer ali uma fantasia do início pode ser uma virada de chave que é muito bacana, tanto pro homem quanto pra mulher curtir aquele momento e também para reativar algumas coisas no relacionamento. Então, como que pode ser realizado isso? Tira um dia para vocês fazerem o primeiro encontro.
simular o primeiro encontro. Então, a mulher ela vai se preparar como se ela fosse encontrar o parceiro pela primeira vez, o primeiro date. E ele também vai ir lá na casa dela para recebê-la como se casa deles, né? Para recebê-la, pegá-la ali como se fosse o primeiro date. Então, ele vai chegar na portinha, bater, traz florezinhas, oi, tudo bem, prazer, sai os dois para conversar, como se fosse que estão se conhecendo, o que você mais gosta de fazer, como que foi seu dia, aquela conversa do início, sabe? Aquela conversinha lá do início que a gente tem no primeiro encontro, isso morre ao decorrer do relacionamento. Então, essa brincadeira, essa prática reativa alguns pontos importantes para o relacionamento. E uma segunda dica é o beijo. O beijo morre no relacionamento. Porque o beijo, depois que você tá casado, ele já remete a sexo. Ele só vai acontecer quando for acontecer o sexo. Não tem mais aquele beijo, aquela ativação só de beijar, só de beijar. Começa a praticar novamente isso, de ter aquele momento com o seu parceiro, só de ter uma carícia, um beijo, e que isso não seja uma preliminar sexual. Então, essas práticas lá do começo não ativavam, não dava dava aquele geladinho no estômago, né? Aquela coisinha. Então, é bom. Essas coisinhas pequenas são boas e que morrem ao decorrer do relacionamento somente pela rotina. Então, são técnicazinhas básicas e que funcionam com a maioria dos casais. Doutora, tocou num ponto interessante. O beijo. Hoje, quando eu chegar em casa, você vai fazer isso. Você vai bater na porta e eu vou dar uma de difícil. Eu não tô aqui. Desvia, né? Aí você chega e mete o pé, derruba, que eu vou dizer. É o que eu conheci no passado. Cachorro. Mas então, assim, então, pra gente evitar isso, o que um casal deve fazer para evitar não chegar na rotina? Não tem como evitar. Não tem? A rotina, ela acontece na nossa vida em casal ou individual. A rotina acontece. Não tem como evitar a rotina. A gente pode desenvolver técnicas para sair da rotina. A rotina, ela vai chegar. Até se essas técnicas que eu falei agora, se começar a praticar sempre, ela também vai virar rotina uma hora. Então, a gente tem que lutar sempre para fazer coisas novas. Viajar, ir para um lugar que ainda não foi, né? Uma das barreiras que se tem muito é quando tem filhos, que ainda são crianças, né? Mas, assim, o que o casal precisa entender é que filho é pro mundo. Você tá criando seu filho, você tem aquele tempo com ele, mas a única pessoa que vai permanecer com você, o que se espera, né? Até a velhice é seu parceiro, é sua parceira. Os filhos, daqui uma hora, eles vão seguir a vida deles. Mas quem que tá naquela construção constante de envelhecimento com você? É o seu parceiro, é a sua parceira. Então, jamais essa atenção deve ser deixada de lado. Isso é muito comum para mulheres. É uma falha muito grande das mulheres, que olham para os filhos como 100% de prioridade. Não é que a mulher tem que abandonar e deixar de ser materna por conta, né, que eu ouço às vezes falar por conta de macho. Não é isso, mas é o seu parceiro. Ele também precisa de atenção. Todo relacionamento é uma plantinha. Se a gente não rega, não aduba, ela morre. E tem planta que quando morre não dá para reviver novamente. Tem planta que nasce em outro quintal, né? Exatamente. Tem sementinha que voa para outro quintal. Então, doutora, não é que uma criança, o filho, é prioridade, mas o marido, o parceiro, o parceiro sempre é prioridade. O parceiro tem que ser prioridade. Tem a fase de todas as coisas. Uma mulher que acabou de ter o bebê, ela vai priorizar o bebê, porque o bebê é 100% dependente dela, né? Com as primeiras fases da infância tem toda aquela dependência. Então, realmente, demanda uma atenção maior dos pais. Não só da mulher, mas do homem também. Mas o que acontece, tanto com o homem quanto com a mulher, é não esquecer do seu parceiro. Você tem uma criança ali naquele percurso, mas você tem o seu parceiro. Você tem a sua parceira. Essa pessoa não pode ser esquecida. Porque essa pessoa que na verdade, essa criança só existe por conta do seu parceiro, da sua parceira. Então, não se esqueça desse parceiro, dessa parceira. Investe. Vamos falar de técnica de penetração, Cleitinho. Adoro. Então, a penetração rápida ou lenta, o que dá mais prazer? Depende da situação. Depende. Hoje a gente fala muito sobre o soca-fofo, né? Como é isso? Vamos explicar pro pessoal o que é um soca... O que é um soca-fofo? Tem gente que fala assim, o soca-fofo é o carinhoso. Não, carinhoso você tem que ser sempre. O soca-fofo é o lentinho mesmo. É aquele lento, né? Aquela borrachinha mais fraca, né? Que dá uma lapadinha mansa, né? Então, assim, depende muito da situação. Que é uma lapadinha mansa? Aquela lapadinha que a mulher tá ali, ela já tá, né? Até acaba, pelo amor de Deus. Porque que já não tá tendo estímulo nenhum. Então, uma coisa, às vezes, o homem tá ali naquele prazer solo dele. Porque pra mulher não tá
tá fazendo diferença nenhuma. Então depende muito da situação, depende muito da ambientação, depende do que você gerou. Tem momentos que a mulher quer uma coisinha mais tranquila mesmo, tem momentos até que o homem quer uma coisinha mais tranquila, mas tem momentos que a mulher quer uma puxada de cabelo, né? Quer um enforcãozinho, quer uma joga pra lá, um puxa pra cá. Mais apertadinha ali, né? Mas depende de cada momento e cada situação. Acho que todos são válidos. O calminho e o mais pesadinho também são válidos. Cada momento pede uma coisa. E qual que é a posição, assim? É lógico que isso é de cada um. Assim, que a mulher mais chega ao orgasmo. Tem aquela que é mais fácil pra ela chegar? Tem sim. Apesar de que para cada mulher é diferente, né? Cada mulher vai gostar de uma posição diferente, mas tem um critério que é muito importante, é uma dica muito importante pro homem. Canal vaginal não é reto. Não é reto. Canal vaginal é inclinado para baixo. Então, toda posição que você faça a penetração nessa posição, para a mulher vai ser mais prazeroso do que isso aqui. Isso aqui, às vezes, fica um pouquinho mais doloroso, quando é aquele reto contínuo. Por isso que a posição de 4 apoios, se ela ficar com os braços apoiados e o quadril mais levantado, vai ser mais prazeroso para ela do que lá esticadona, né? Com o braço todo levantado. A posição também ali, né, de frente, ali o papai e mamãe, se ela tiver um apoio embaixo do quadril, que erga o quadril dela e faça a posição mais inclinada, também é mais prazeroso. Até para colher CCO, quando a gente colhe CCO e coloca o espéculo, a gente não coloca reto, a gente coloca para baixo. Essa é a evolução do canal vaginal. É isso aqui, não é isso aqui. Existe o ponto G, onde exatamente fica, né, Cleitinho? A gente tem esse mito, né? Ponto G, ponto H, ponto X, um monte de ponto aí na mulher. Na verdade, assim, o orgasmo feminino, ele se baseia no clitóris. Ponto. Pode-se criar várias teorias, várias receitas de bolo, vários conceitos e é clitóris. Ponto G lá. Orgasmo é clitóris. Tem que se estimular o clitóris. E dá pra se estimular de várias formas, não é só no oral. Inclusive, durante a penetração ali, dá pra ter uma roçadinha ali na região e estimular. Porém, isso, orgasmo. Porém, a mulher tem vários pontos de prazer. Dentre elas, né, tem até algumas pessoas que falam, o ponto G tá ali no começo da vagina por conta das terminações nervosas. Ela sente realmente muito prazer ali. Ela sente muito prazer próximo da uretra, porque tem as glândulas de Skinny ali, né? Tanto que, para nós mulheres, quando a gente vai fazer xixi, vai liberar ali urina, a gente sente até um arrepiozinho no corpo. Porque sim, dá até um arrepiozinho no corpo. Tô mentindo, mulheres? Dá um arrepiozinho no corpo, porque estimula essas glândulas ali. Dá um prazerzinho. Então, tem vários pontos do corpo da mulher que geram prazer. Mas orgasmo em si é clitóris. Ponto G. Clitóris. Que tem muito mito sobre isso. Aí até hoje, desde que eu me entendo por gente, estão se caçando esse ponto G. E tem muita gente que vai começar a comentar aqui embaixo. Comente aqui debaixo desse corte aqui. Você já encontrou o ponto G? Como evitar a dor e aumentar o prazer na hora da penetração? Muito bom. Um dos pontos da dor da mulher está relacionado muito com a posição, né? Como eu falei anteriormente, o canal vaginal ele não é reto. Então, toda posição que faça a penetração dessa forma vai ser desconfortável para a mulher. Ele tem que ter uma profundidade. Essa é o canal vaginal feminino. Então, quando houver essa profundidade, está na posição certa, tá? Existem vários critérios que podem levar, né, a dor da mulher, que a gente chama de dispaurenia, né? E essas dores, elas não são normais. O desconforto por conta de uma posição errada, às vezes de um órgãozinho um pouquinho maior, né? E pode gerar um desconfortozinho, mas a dor, ela não é normal. Ela pode estar relacionada com algumas ISTs, ela pode estar relacionada com processos inflamatórios, né? Da vulva ou da vagina da mulher, pode estar relacionado com questões emocionais. Então, não é normal. Se tem dor excessiva durante o ato sexual, o ideal é que a mulher procure um especialista e faça um tratamento adequado. Não é normal. Desconforto pode haver dependendo da posição, mas dor não é normal. Isso QR Code, Cleitinho? QR Code? Aponte a câmera do seu celular, meu querido, aqui para esse QR Code e garanta 50% de desconto no Fatal Model Premium. Seguinte, o que as mulheres nunca contam sobre a penetração? Sobre a penetração, que na maioria das vezes não dá prazer. Não dá pra... Na maioria das vezes. Tem mulher que fala, não sinto prazer. Bem-vindo ao clube.
na maioria das vezes não sente. Principalmente quando o homem acha que quanto mais fundo ele for, melhor é. Melhor pra ele. Pra mulher, na maioria das vezes, não é. Porque a sensibilidade da mulher, ela tá mais relacionada ali com a entrada da vagina, com o clitóris em si. Mas a penetração, na maioria das vezes, não gera prazer na mulher. A não ser que tenha um contato, né, e uma parceria muito bacana ali, ao ponto de fazer com que a mulher ela esteja completamente inserida naquele momento. Se não, só penetração por penetração, na maioria das vezes, não gera prazer. Mas no caso, tem muita mulher assim que ela não precisa nem do parceiro, de homem nenhum. No caso, tem algumas mulheres que... Pergunta de novo. Seu cachorro, né? No caso, tem muitas mulheres que não precisam nem de parceiro pra sentir prazer, né, doutora? Ela sozinha já se resolve, tá tudo certo. Ótimo. Orgasmo conjunto, orgasmo solitário, o que válido é ter o orgasmo. Então, com estímulo ali no clitóris, tá ótimo. Tem muitas meninas que vêm aqui, elas falam o seguinte, a gente sempre faz umas perguntas pra ela que se tem diferença do oral do homem pra mulher. Porque geralmente a mulher ela conhece essa região como ninguém. Ela já sabe ali o ponto mais sensível. O homem geralmente não tá muito habituado. Às vezes dá uma ali, faz um oralzinho malemar, um ou outro dá uma caprichada. É diferente mesmo. Acho que a mulher tem essa questão, por ela se conhecer, de chegar a dar um prazer maior no oral pra outra mulher. É diferente nos dois contextos. É diferente pro homem que recebe de homem, do homem que recebe pra mulher, e diferente da mulher que recebe da mulher, e diferente da mulher que recebe pro homem. É diferente nos contextos. Por quê? O homem sabe onde que é a sensibilidade dele, então ele vai saber fazer isso no parceiro. A mulher também sabe onde que é o ponto de maior sensibilidade. O que eu sempre falo para os homens, oral em mulher, a mesma forma que você movimenta a sua boca no beijo aqui em cima, você movimenta no beijo lá embaixo. Se você usa a sua língua pra caçar petróleo na boca dos outros, já para, porque isso não é bom no beijo em cima e nem no beijo embaixo. A língua não tem que ficar cavando nada lá. A língua ela tem que ser trabalhada de uma forma mais erótica, né? Ali um contexto mais erótico e não ficar caçando nada na boca de ninguém. E o oral pro homem realizar a mesma coisa. Não é a língua de lixa, aquela língua dura, né? É trabalhar mais o labial. Tem uma dica que é bem bacaninha, que é até uma dica antiga, que é a verbalização do U ali no clitóris. Porque quando a gente fala U, faz U e coloca os dedos assim na sua boca. Você sente vibrar, não sente? Você não sente... Você não sente uma vibraçãozinha? Dá uma vibraçãozinha. Quando o homem faz isso perto do clitóris da mulher, ele vibra perto do clitóris da mulher. Então dá um estímulo maior. É um U. É Você vai fazer um comigo hoje. E do homem tem um ponto importante também, tá? Porque a gente associa muito o oral no homem com a movimentação manual. E aí tem um detalhezinho importante, que é a pega correta. A pega correta da mulher no homem. Calma lá, então a mulher tá pegando errado, né? Tá pegando errado. Na jeba. Não tem o estímulo certo na jeba. Leitinha, Por como quê? que pega na jeba agora? Vou usar o microfone aqui até pra não ter corte, tá? Mas quando o homem ele está fazendo a sua autoestimulação, é assim que pega, não é? É assim que o homem faz, ó, um polegar pra cá e os 4 dedos aqui pra baixo. Aqui embaixo tem uma película que chama frênulo, que faz a conexão desse corpo aqui até a parte de cima com a glande. Então, quando se movimenta dessa forma aqui, mais se movimenta essa região que é mais sensível. A mulher, quando ela pega aqui de frente, ó, a mão é o contrário. É só um polegar que tá aqui embaixo e os 4 dedos aqui em cima. Homem tá aqui, mulher tá aqui, ó, porque a gente pega de frente. Estão entendendo? Então, mudar a posição da mão. O ideal é que você fique de ladinho ou mude a posição da mão, para que você fique com os 4 dedos na parte de baixo, igual quando o homem se estimula. Por isso que tem homem que tem mais prazer com o próprio estímulo do que com o estímulo da mulher. E aí, se você associa a boca, tá perfeito. Então, tem que pegar diferente. Tem que pegar diferente. São 4 dedos para baixo e 1 para cima. É a tal da pegada que ele tinha. Tô falando, tem muita coisa pra se aprender. Outra coisa, sexo anal. O que faz mal, o que é bom? Olha, um tabuzinho, né? Que já foi, na verdade, muito. Hoje em dia já não é tanto, não, né? Hoje em dia tem muitas mulheres que, quando aprende a técnica certa, conseguem sim ter prazer. Até porque tem terminações nervosas ali, né? Na entradinha da rosquinha, então gera sim prazer. Porém, é inevitável que o homem vai ter mais prazer nessa prática do que a mulher, tá?
O caneco serve mais pro homem. É muito mais prazeroso pro homem que faz sexo anal do que pra mulher. Porque o homem, ele tem um estímulo ali de órgãos internos que quando entram no canal retal, né? Como, por exemplo, a próstata. Ela é estimulada nessa região. A mulher não tem próstata. Então, o estímulo da mulher é só pelas terminações nervosas que estão ali naquele campo. Então, a tendência é que a mulher goste menos. Tem mulher que descobre o prazer e passam a gostar. Que às vezes tem mulher que relata que gosta mais na trás do que na frente, inclusive. Que tem prazer. Mas a mulher, ela é mais custosa para chegar nesse ponto. Ela tem que desenvolver técnicas corretas. Ela tem que começar a se permitir, se conhecer, se desbloquear. Para que comece a praticar e começar a sentir prazer nisso. Tem mulheres que praticam só para agradar o parceiro, mas não sentem prazer no ato, né? Então, assim, são vários estímulos e conhecimento entre parceiro para poder soltar e também para a mulher poder conseguir sentir prazer nesse ato. O uso do caneco, Cleitinho. E qual o papel da fantasia sexual para a mulher? Ah, sensacional. A mulher, ela gosta de fantasiar. A gente tem toda essa questão ambiental, né? Até eu tava gravando pra minha página do Instagram sobre o uso do vinho na libido da mulher. Porque bebida quente estimula a mulher. Bebida gelada não, mas bebida quente estimula a mulher. E vinho é considerado uma bebida quente. Então, ele tem um estímulo mais sensorial pra mulher. Tanto que a mulher beber o vinho é a tadala feminino, né? O vinho é um tadala feminino, ele dá um estímulo, né? Faz a vasodilatação, faz concentração sanguínea mais na região da vulva, então a mulher, ela fica mais... E sem contar que o vinho, ele tem mais aquele contexto romântico. O vinho remete a um romantismo, né? De casal. Então a mulher, ela trabalha com toda essa fantasia. E aí, puxando pra pergunta, a fantasia ambiental, ela engloba a mulher num histórico ali que ela se solta, ela destrava o psicológico dela pra viver aquele momento. Então, por isso que às vezes um relacionamento que tá metódico, que já caiu ali naquela esqueci o termo, rotina, isso, o relacionamento que cai numa rotina, às vezes você muda o ambiente, vai pra Chapada, vai aluga um hotel em Chapada, já mudou o ambiente, vai no friozinho de Chapada, vai numa praia, muda o ambiente com a mulher, porque tem a fantasia ambiental sim, a mulher, ela se solta mais nessa fantasia ambiental. Tá vendo? É uma viagem. Você quer ir pra Chapada? Mas só, assim, doutora, só a bebida quente ou tem outra aqui? A bebida em si já deixa a pessoa mais solta. Ou existe o tadala da mulher? Existe Hoje em dia já tem várias medicações que estão sendo testadas, né, pra mulher, que a gente fala aí vulgarmente que é o Viagra feminino. E algumas dessas medicações já fizeram testes, inclusive, assim, é comprovado que algumas dessas medicações, elas conseguem sim ativar a libido da mulher, né, e essas medicações, elas são indicadas, são prescrição médica, não dá pra comprar elas deliberada, elas são indicadas para mulheres que sofrem de transtorno, né, sexual aí, que é os hipoativos, né? As mulheres que são hipoativas, que elas não conseguem mesmo ter libido com nenhuma influência. E essa medicação, diferente da medicação do homem há estímulo da vasodilatação para concentrar sangue na região genital. Da mulher é ativação neurológica. A medicação, né, os Viagras femininos, eles agem como ativação neurológica. E, inclusive, a mulher, ela pode tomar todos os dias essa medicação, porque ela vai liberando a libido aqui, ó, na cabeça, neurológico, primeiro, para ela poder conseguir trabalhar o corpo. Mas, no ponto da bebida quente, é o momento, né? A bebida quente, ela ativa ali no momento. Ah, então é possível, né? Sim. Vai, Cleitinho, mais alguma coisa? Tem algum tipo de alimento, levando ali para a questão alimentar, que ajuda também? Ajuda o quê? Na libido? Tem bastante. Tem muito alimento. A alimentação, quanto mais natural ela for, mais ela ajuda no desempenho sexual. Quanto mais saudável a pessoa comer, mais auxilia nesse processo. Hoje a gente tem várias ervas naturais, né? Tem aí a maca peruana. Hoje tem a maca peruana preta. Conhece a maca peruana preta? Ela estimula muito mais a testosterona, principalmente pro homem. Ela é muito boa. Ela estimula muito pro homem, né? Para treinos físicos e até pro desempenho sexual também. Só que todo fitoterápico, ele é de uso contínuo. Ele não é igual um fármaco que você tomou, é efeito imediato, né? Todo fitoterápico, eles são usos contínuos. E assim como medicação química, os fitoterápicos também tem que tomar muito cuidado, porque podem gerar alterações no corpo também. Então, se falou em Viagra, né? E tem uma diferença, então, do Viagra pro Tadala.
Tem diferença. Diferença Que é no o tempo. que é o no tempo. Aí disse que muitas pessoas que vão para academia acabam utilizando o Tadala. Uhum. E é por isso que muitas pessoas que vão para academia ficam pegando fogo. Até porque o efeito do Tadala dura até 36 horas, né? Então ele vai ter um desempenho melhor na academia, mas ele também vai ter aí os ápices da libido dele. Então, e qual a contraindicação que tem no caso para isso? Ótimo. Porque a pessoa vai treinar e toma um Tadala, entendeu? E faz esforços físicos e tal. Tem uma contraindicação? Ótima pergunta. A contraindicação de qualquer estimulante sexual é para pessoas que têm problema já cardíaco, que fazem uso de medicação, ou às vezes tem pessoas que têm problema cardíaco que desconhecem. Quem já teve AVC não pode fazer uso de estimulantes sexuais, é um risco muito grande. Problemas respiratórios, né, com agravos respiratórios. Então, são alterações físicas que limitam essas pessoas do uso. Não é que elas vão ser proibidas, elas precisam ter um acompanhamento médico para saber até onde pode se utilizar. E se a pessoa ela faz prática de exercício físico, exercícios pesados, faz o uso de estimulante, ela tem uma ocorrência de vasodilatação maior e, consequentemente, se ela já tem um histórico familiar de doenças cardiovasculares ou se ela já tem ali um pezinho no início de uma doença cardiovascular, isso pode ter uma complicação. Então, não é todo mundo que Não pode é todo mundo tomar. Na verdade, nem é indicado para esses fins, né? Tem que ser muito bem restrito e saber quando fazer o uso adequado dessa medicação. Um casal que tá ali na sua vida, o que assim, na hora que a pessoa tá querendo pular cerca, né? O danadinho ou a danadinha, que é pros dois lados, né? Por que quando a vida ativa dos danados ali, com um casal, já não é mais a mesma. Mas quando vai para um fora, parece que o danado renovou a energia. Por que será? Porque é novo. É novo. É aquele negócio de reviver o que você viveu lá no primeiro relacionamento. A rotina acaba com a macer. Na verdade, assim, a rotina ela coloca a sua libido dentro de uma caixinha e fecha a tampa. Porque sua libido tá ali guardadinha. A rotina ela faz você chegar num nível de intimidade que o desejo, que era uma coisa mais misteriosa, ele tá muito arreganhado, tá muito fácil, tá muito aberto. E o proibido, ele gera um interesse maior. Isso em todos os contextos, não só sexual. Tudo que é proibido, ele gera uma curiosidade. Então, a pessoa ela até se desempenha mais em prol desse proibido. Lembra que a Fátima falou que não tem ela até usou o nome, acho que Joãozinho do Café. Joãozinho do Café. Assim, a gente levando para uma vida de rotina em casa, a pessoa vai pro trabalho, tem uns locais mais propícios para uma traição, digamos assim. Trabalho, que em casa é um jeito. Aí o Joãozinho do Café, que nem a Fátima falou na época, nota que você mudou o cabelo, ou a moça nota que o rapaz está fazendo uma coisa diferente. Perfume que tá isso. Perfume. Por que é isso, doutora? Acontece mesmo. Tem essa probabilidade de alguns locais são mais propícios para uma traição? Tem porque a atração sexual, ela é química também. Ela não é só a questão do que a gente vê, não. O cheiro da pessoa estimula o nosso cérebro a ter desejo sexual. Só que a gente não tem só uma pessoa no mundo que vai despertar esse interesse químico, né, cerebral. Então a gente pode conviver isso com várias pessoas. Porém, quando a gente toca no quesito da traição, eu acho que aquilo que é acordado não sai caro, né? Então, se a pessoa ela tem um acordo de relacionamento, se o relacionamento não é aberto, é um relacionamento monogâmico, é acordado dessa forma, se você está vivenciando um ambiente que está te propiciando a isso, foge dele. Foge dele, porque realmente ninguém é forte o suficiente. Você vai batendo até que uma hora você cai. Então, se tá te propiciando a isso, foge dele. Porque vai existir pessoas que vão ser mais atraentes para você, sim. E não é questão só de físico, é questão química. Nós liberamos feromônios que atraem a sexualidade. Então, isso é atrativo de uma pessoa para outra, sim.
Uns não chamam atenção nenhuma, porque não se adaptam com o nosso cognitivo. Outras já se adaptam melhor. Então, existem situações e existem pessoas que vão chamar mais atenção, sim, que vão despertar esse interesse sexual. Então, se você tá num relacionamento e é acordado que não, que é monogâmico, foge. Porque o seu corpo vai desejar sim. Seu corpo vai querer sim. Uma hora vai cair. E às vezes não é nem questão de falta de caráter da pessoa, né? É aquela coisa, né? Você tá ali, todo dia aqui, ó. Em casa você tá... Isso aí, mesmo. Aqui, né? Isso mesmo. Chega uma hora que vem a fraqueza, sim. Exatamente. De um lado ali, aquilo que você tá investindo tá andando meio torto e o outro parece que tá evoluindo bem. Então, a tal da química existe? Existe, sim. Existe a adaptação de feromônio, sim. Tanto que às vezes a gente se relaciona aí com uma pessoa, nossa, foi sensacional o ato sexual com aquela pessoa, mas você não consegue ter uma adaptação com ela. Não tem, e não é só questão de jeitos diferentes, não. Você teve uma ação ali muito bacana, mas não tem uma adaptação física, não tem uma adaptação de segmento de vida. Essa semana mesmo eu estava vendo um estudo atual que estava falando que os homens, eles têm essa questão da química adaptativa muito maior do que as mulheres. É algo até que eu quero aprofundar mais nesse estudo, porque é algo novo, que o homem, quando ele não tem uma adaptação química, ele consegue ter o ato sexual, mas muitos deles podem sentir aversão à mulher logo após a ejaculação, se ele não tem essa adaptação emocional e química com ela. Então, aquele sexo pela primeira vez, né? Conheci, tarará, vou lá no primeiro ato sexual, não tem um envolvimento emocional, não teve um envolvimento físico, o homem ele pode sentir aversão à mulher após o ato sexual. Então, a Fátima disse mais ou menos, não sei se é parecido ou algo, que ela disse que às vezes pode acontecer do homem ter uma relação com a mulher adorar, gostar, tudo, mas o cara ele sai ali como se a energia dele tivesse acabado, ele não sentiu nada, ele não quer nem saber daquela mulher. Exatamente. E ela fica louca por ela. Exatamente. O que seria? É esse contexto mesmo. Esse é o contexto. Esse é o contexto. A adaptação de feromônios, a adaptação química do homem, ele é mais forte, né? Ele bate com isso. E às vezes tem aquele contexto não, o homem não presta. Ele pegou, gerou. Tem homem que a gente sabe realmente que vai por esse caminho. Quer pegar todo mundo, não quer ter compromisso com ninguém. Mas existem muitos casos de que o homem ele não tem essa adaptação. Ele vai seguir para uma vida sexual, porque o homem, ele teve o estímulo, ele vai conseguir evoluir para a vida sexual ali, né? Ele vai conseguir completar o ato com a mulher, mas ele não vai ter uma adaptação química com ela. Então, porque não teve esse envolvimento, né? A gente vê muito isso na mulher. A mulher precisa ter todo um emocional, precisa ter mas o homem também, mesmo no subconsciente dele, ele tem que ter essa adaptação. Senão ele tem essa aversão pela mulher. Aí, no caso, o cara é predador a vida toda. Aí só pá. Aí quando ele cai de 4 pela mulher, ele fica tipo um cachorrinho abandonado, ele fica todo... O que acontece com esse ser humano? O que essa mulher fez de diferente pra ele que as outras não fizeram? Não tem nada de chá aí, não. Não tem chá nenhum. Não tem chá nenhum. Até porque senão a gente teria aí muitas das profissionais do sexo que estariam com os homens aos pés delas o tempo todo, porque elas dão chá. Elas sabem o que, elas entendem o que é o chá. Então, assim, não tem nada a ver com isso, não. A mulher, ela pode ter boa performance ou não. É muito da adaptação. Aí dos princípios, né, valores que contam muito quando eles se adaptam e caminham junto, e também dessa adaptação química que existe. Entre a troca hormonal, entre a troca, né, ali das emoções durante aquele período da adaptação sexual. Então não tem nada a ver com chá de Não tem nada a ver com chá. Eu peguei. É bom dar um chá, é bom a mulher saber dar esse chá, mas não é só ele que segura, não. E tem técnica pra dar o chá, doutora? Não tô dizendo que a senhora sabe. Mas assim, tem uma... Tem. É tipo que assim... Eu falo técnica porque às vezes muito fácil, o cara já dá o chá. Sim. E quando o negócio é mais... O pontozinho do chá, né, a ebulição do chá da mulher pro homem, na verdade é a movimentação feminina. Quanto mais parada a mulher for, o ato sexual não é só o homem, né? Se o homem for fazer tudo sozinho, ele faz sozinho, já por conta própria, ele não precisa nem de uma mulher, né, ali. Então, a movimentação da mulher é o chá dela. E aí vai depender muito do que o homem gosta também, né? Mas a mulher, ela não tem que ser uma estátua ali, né? Ela tem que se movimentar também. E dá pra ela se movimentar em várias posições também ali com o homem. Coisa, dentro de 4 paredes, soltar os dois. Exatamente. Se solta, deixa fluir. Se não tá fluindo, bebe um vinhozinho ali que se solta, né? E vai embora. É que nem a Fátima falou. O homem, a Fátima tem uma frase muito... O homem que é uma dama durante a sociedade, mas que é uma... Exatamente.
disputa. Uma ponta da cama. Exatamente. Só que a gente tem também um contexto hoje, principalmente aqui em Mato Grosso, tá? Mato Grosso é considerado um estado ainda que é muito tradicional. E nós temos, assim, muitos, eu falo porque eu pego muitos casos para acompanhar dessa forma, assim, né? De orientações, de cuidado, de que o homem, ele se porta com a mulher de uma forma antes do casamento e depois que ele casa, ele muda. Quem fica tradicional é ele. Muitos casos. Porque ele passa a enxergar que agora é mulher de família. Ela é casada. Tudo que ele fazia no relacionamento quando namora, ele não pode mais fazer no casamento. Agora o casamento é uma coisa colocada assim num patamar de santidade. Então a mulher agora é uma mulher casada. Já existem atos sexuais que eles não podem fazer porque ela é casada. Então agora é um respeito diferenciado. Sim, tem muitos homens aqui em Mato Grosso que pensam assim. Então, mas não é esse respeito que acaba o homem procurando em outros lugares? Porque ele acredita que dentro do relacionamento não pode existir, mas fora dele pode. Ah, danadinho. Ele só quer uma desculpa pra ir fora. Dentro do casamento, a mulher tem que ser aquele padrãozinho, né? Bela, recatada e do lar, criar o filho, ser portada, aquela dama social. Então, ele tem todo aquele pudor. Tem muitos homens, tá? Muito mais do que possa se imaginar. Que ele tem todo aquele pudor com o casamento. E fora do casamento, ele acha que pode tudo. A mulher também não faz isso também, não? Muitas vezes também. Se comporta. Sim, muitas vezes também. Agora eu sou casada, né? Agora eu sou casada, então é outro perfil. Então tem muito também essa por conta desse tradicionalismo, né? Essa visão tradicional, que o casamento, ele muda completamente o foco sexual. E, na verdade, é no casamento que deveria bulir muito mais, né? Essa questão sexual. Aí o pessoal vai lá naquele QR Code, né, Cleitinho? E acaba procurando, né? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e garante 50% de desconto na Fatal Model Premium. Onde o pessoal procura, né? E aí, tem alguma pergunta que deixamos de fazer? Você gostaria de responder ou falar? Eu gostaria de fazer um questionamento. Vai lá. Não questionamento. Quem está nos assistindo, que ainda não te segue, que não conhece o seu trabalho, como é que faz para te achar? Onde você atende? Enfim. Ótimo. Pode me achar no Instagram, né? Darla Miranda Sexóloga. E por ali a gente mantém contato, né? Ali o acesso do meu Instagram sou eu e o Igor também, que faz ali as divulgações do meu vídeo, né? As produções do meu perfil no Instagram. Então, pode falar direcionado com ele ou comigo mesmo, ali pelo privado. E quando for relacionado a trabalhos, a ações orientativos, é diretamente comigo, né? Eu tomo a fala. E para palestras, para cursos, para consultorias, para acompanhamento, estou aí à disposição. E lembrando que aqui embaixo na nossa descrição está o Instagram dela, e quem quer ir o vídeo, se for um corte que você estiver assistindo, tem aqui o link do vídeo completo, né, Cleitinho? Verdade. Eu esqueci de fazer uma pergunta aqui. Quem tava falando Cleitinho, é uma coisinha bem rápida. Quem tava falando da Laura Miller e da Kátia. Assim, quando uma mulher fala de sexo, ainda mais assim, sexóloga, que já é mais aprofundada no assunto, tem um certo preconceito. Muito. Muito, né? Muito. Eu sofro um preconceito triplo ainda, né? Porque eu venho totalmente de uma origem cristã. Então, mulher cristã, falar de sexo é uma coisa pudorada. E, na verdade, é nessa tecla que eu bato mais. A mulher, ela tem necessidade de sexo, ela transa também, e a mulher cristã, ela também tem que conhecer sexo, ela também tem que falar de sexo, assim como qualquer outra mulher. Como sexóloga, eu tento sempre manter a minha pose profissional e ética, né? Falo muito abertamente com mulheres, até escrachado até demais, mas porque às vezes tem pessoas que até confundem isso, né? Meu Instagram mesmo eu recebo muitas cantadas, muita pessoa que confunde as coisas, manda algumas coisas pesadas até, e às vezes até o Igor que tá lá visualizando, não sou nem eu, e tá lá algumas coisas pesadas, né? Então, assim, o meu contexto, ele é profissional. As técnicas, ensino técnicas sexuais, trabalho com a saúde sexual, a educação sexual, mas é tudo num contexto muito individual, né? Na necessidade de cada um. E é isso, né? Eu acho que a mulher em si, falar de sexo ainda é um tabu muito grande. Mulher falar que gosta de sexo, falar que a mulher entende de sexo, é um tabu muito grande ainda social. Exato. Existe esse preconceito, inclusive com o nosso podcast, que tem muitas pessoas daqui que são sexólogas da nossa região, fica com medinho de ir, fala, não vou lá não, porque vão pensar que eu sou... Gente,
ninguém vai pensar nada. Exatamente. É você que vai deixar as pessoas pensando. E tá deixando de ganhar um espaço no qual ela vai ensinar, vai aprender, porque é uma troca, né? Sim. A gente aprende e ensina também, porque a gente não sabe tudo. Tanto é que o preconceito é tão grande que o nosso público não é Mato Grosso. O nosso maior público hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Bahia, Cuiabá, Mato Grosso, vai ficar lá por último. Caramba. Campo Grande vem primeiro ainda, né, Cleitinho? Tradicionalismo do estado, né? E aí, todo mundo em Mato Grosso transa. Todo mundo. Todo Ele mundo. não quer falar por quê, não quer conhecer por quê, Quando né? não transa, faz o que, Cleitinho? Faz. Descarrega, né? Descarrega. Mas de alguma forma faz. Faz. Vou solo ou vou em conjunto, mas faz. Não tem jeito, né? Vai lá, Cleitinho, mais alguma coisa? Não. Mais alguma dúvida? O Murilo estava com uma dúvida que ele tinha falado ali. O que era, Murilo? É possível ter ejaculação e não ter o orgasmo? É possível ter ejaculação e não ter orgasmo? Do homem, né? Do homem em si, da mulher não. Mulher, pra ela ejacular, ela precisa ter o orgasmo. Só que assim, a ejaculação feminina ela é diferente da ejaculação masculina, né? Do homem é muito visual, é um volume, né? Da mulher nem sempre. Tem muito esse tabu, né? Que às vezes até os filmes adultos mostram aquela mulher que esguicha, que é aquele mito, né? E na verdade, esse daí é da glândula de Skinner, tá? As glândulazinhas que ficam ali pertinho da uretra, elas liberam uma secreção semelhante com a secreção que o homem libera ali, né, na produção de proteção dos espermatozoides, né, através da próstata. Então ela faz essa liberação. Só que é uma questão muito fisiológica, é muito diferente. Não existe uma regra, que eu já vi isso na internet, assim, vem aqui que eu vou te ensinar como que faz. Mentira! Se a mulher ela não faz naturalmente, não vai ser uma técnica que vai ensinar pra ela, não, porque isso é fisiológico. Tem algumas mulheres que conseguem fazer essa ejaculação, né, com grande volume, e tem outras que não tem esse estímulo de grande volume. Então é diferente de cada corpo. E por que é fácil da mulher enganar do orgasmo? Porque a mulher tem a lubrificação natural. Então dificilmente o homem vai sentir aquela grande lubrificação no orgasmo. Então a mulher ela já está lubrificada, ela mente que teve orgasmo, o homem acredita. Porque ele não vai sentir a diferença, né, da lubrificação em si. Tem mulheres que lubrificam mais, tem outras que não é padrão. Já do homem, ele pode até falar que ele teve orgasmo, mas se ele não tem ejaculação, ele não chegou no ponto-chave. Dele tem essa coligação. Uma pra encerrar falando nisso aí. Por que quando o homem chega finalmente ao orgasmo, o pipiu logo em seguida? Porque o sangue, da mesma forma que o sangue corre ali para aquele corpo cavernoso, teve ejaculação, ele é liberado de novo. E ainda tem um adendo que é legal até para fazer essa comparação. Mulher, quando ela chega no orgasmo, ela continua na excitação para fazer de novo. Homem não. Homem teve o orgasmo, ele cansou, quer dormir. Porque o homem, ele tem ali dentro do contexto hormonal dele também um pouquinho do hormônio da prolactina, que é o mesmo hormônio que estimula o aleitamento materno, né, que faz a produção de leite na mulher. No homem, ele é um estímulo de relaxamento. Então, quando o homem ejacula, a prolactina ativa e o homem sente uma necessidade muito grande de relaxar o corpo, de dar uma apagadinha ali. E a mulher não, a mulher tá ativona, porque a ocitocina ativa ela, deixa ela mais ligadona. E aí o que acontece? Para o homem ter excitação, o corpo cavernoso peniano ele enche de sangue, mas para passar a ejaculação esse sangue tem que sair. Então esse sangue diminui, ele ejacula e cai. O jacinto amolece. Entendeu? Agora entendi. Tá vendo agora? Fica apressadinha? O que mais, Cleiton? Fechou? Então, gostou de participar do primeiro? Não é o primeiro podcast. Não é o primeiro. Gostou de participar do nosso podcast? Adorei. Pode me chamar que eu venho mais vezes. Tranquilidade. Muito bom. Gostei bastante, me deixaram meio à vontade. Que maravilha. Então já olha para aquela câmera e pede pro pessoal se inscrever no canal, seguir suas redes sociais. Isso aí, gente. Então, conheçam, curtam, assistam, sigam as páginas de rede social, assistam aí as disponibilidades de vídeo de podcast, me sigam também, me acompanhem. Toda semana a gente lança ali vídeos, lança algumas curiosidades. Pode mandar perguntas, sugestões, dúvidas que eu estou disponível, tá? É @DarlaMiranda sexóloga. E não fica mandando piroquinha, tá? Quem vê a piroquinha quando manda? Tá bom? Cleitinho,
Para fechar, o QR Code, né? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo e garanta 50% de desconto na Fatal Model Premium. Fatal Model, que é o nosso patrocinador oficial. Se você quer patrocinar o nosso podcast, tá? Estamos abrindo agora para mais uma vaga, né, Cleitinho? E aí é só falar com a nossa amiga Manu. Tá ok, pessoal? Então, se inscreva no canal, dá um toque no sininho. Daquela velha e boa badalada. E ative as notificações. A gente volta na próxima semana com mais um podcast e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você indica pros amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos, tá bom? Tá legal, pessoal? O importante é divulgar. Exatamente. A gente volta na próxima semana. Bye! Respeito, segurança, dignidade, valores que nunca saem de moda. A profissão de acompanhante é digna e merece respeito como qualquer outra. Com tecnologia e inovação, a Fatal Model trabalha para que milhares de profissionais possam exercer seu trabalho com independência e autonomia, para dignificar o mercado e criar um ambiente mais seguro e respeitoso. Fatal.